Fala pessoal, mais uma vez com uma entrevista exclusiva hoje, né? Eu estou aqui, vou estar apresentando para vocês um convidado de hoje, que é o Tiago Rodrigues. Ele é investigador de polícia, investigador da Polícia Civil e cuida do projeto K9, né, há vários anos. Claro que nós vamos estar tratando de algumas pautas objetivas, né? Eu quero apresentar elas agora para vocês. A primeira, o que é o projeto K9, como funciona o curso de treinamento, né? A importância da sinotecnia profissional, a atuação dos cães na segurança pública e projetos futuros e os convites que ele vai estar falando. Eu não vou estar apresentando aqui detalhes sobre o Tiago Rodrigues, mas ele vai estar se apresentando para falar, porque ele tem muita experiência nessa área e eu acho que é muito importante que ele apresente aí um currículo breve aí do que ele faz e como ele faz e há quanto tempo ele faz. Beleza? Vamos falar com o Tiago então. Bem-vindo, Tiago. Muito obrigado, Carlos. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco a respeito do trabalho com cães no Brasil. Uhum. Tiago, antes de entrar na pauta em si, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua experiência com esse tipo de trabalho, né? Os projetos que você já. Há quanto tempo você está nesse projeto? Eu sei que você me mandou um material bem extenso, mas eu acho que é importante que as pessoas saibam que tipo de profissional o Tiago Rodrigues, né, do projeto K9 é. Beleza, Carlos. Hoje eu sou coordenador, junto com outros colegas, do Projeto K9. Eu já explico aí durante a entrevista o que é o Projeto K9. Atualmente eu sou investigador de polícia, eu trabalho no Grupo de Operações Especiais, que é o GOI, e dentro do GOI tem o Núcleo de Operações com Cães. Então, Uhum. assim, hoje na polícia eu sou investigador, tenho o meu trabalho normal ali como qualquer investigador, mas também a gente tem aí um trabalho que é com auxílio dos cães na investigação criminal, seja detecção de entorpecentes, detecção de pessoas, né, investigação criminal, envolvendo aspectos de cadáveres e tal. Falando um pouco a respeito do meu trabalho com cães, eu já trabalho com treinamento e adestramento de cães operacionais desde o ano de 2012, no qual eu ingressei na Polícia Militar no estado de São Paulo em 2005, fiquei até meados de 2013 e em 2014 ingressei na Polícia Civil como investigador, no qual estou até hoje. E no ano de 2017 nós fundamos o Projeto K9, que inicialmente o Projeto K9 tinha a intenção de inserir o uso de cães de auxílio ao trabalho na Polícia Civil Paulista. Porém, esse projeto ele ganhou muita força a nível nacional. Outros colegas de outras instituições, de empresas privadas também começaram a procurar o projeto para fazer os cursos que inicialmente a gente fazia. Então, esse projeto ele não pertence à polícia, ele é um projeto paralelo, ele é um projeto que hoje tem parceria com o Instituto Paulista de Ensino e Pesquisas. Nós somos em 4 coordenadores e esse projeto hoje ele visa desenvolver a sinotecnia, né? Levar cada vez mais essa ciência sinotécnica no Brasil através de cursos de formação profissional, cursos livres e pós-graduação, no qual nós temos aí 3 pós-graduações. Uma pós-graduação em sinotecnia policial para policiais, pós-graduação em sinotecnia e a pós-graduação em comportamento e bem-estar animal para aqueles que desejam aprender um pouco mais a respeito desse assunto. Uhum. Ô Tiago, esse assunto, essa questão, né, eu acho que é um assunto bem desconhecido, né, para a maioria das pessoas. Eu tenho um conhecimento muito superficial disso, tá? Até porque, enquanto guarda civil, eu vi algumas situações que foi usado cães para, principalmente para busca, né, em relação a muitas questões, cadáver, passou na mídia, né? E a gente não tem muita noção da profundidade desse trabalho e eu acho que você é uma pessoa especialista, tem como esclarecer algumas questões, né? Você falou que não é exclusivo da Polícia Civil, é isso? Ele é aberto para toda a população? Sim, o projeto K9, sim, assim, dentro da Polícia Civil existe o Núcleo de Operações com Cães. Hoje, já com uma portaria de autorização desse trabalho com os cães na Polícia Civil, que até então não tinha, essa portaria é uma coisa nova na Polícia Civil de São Paulo, né? A Polícia Civil não tinha canil até então, hoje ainda é uma coisa muito nova, existe uma portaria, né, onde incluiu o Núcleo de Operações com Cães. O projeto K9, ele é um projeto
de desenvolvimento da sinotecnia no Brasil. Então, dentro do Projeto K9, nós temos tantos policiais de todo tipo de força de segurança quanto não policiais, profissionais que atuam e trabalham com cães. Então, o Projeto K9 é esse projeto, é um projeto de desenvolvimento, de levar a ciência, conhecimento e a formação, tanto na parte acadêmica quanto na parte teórica e prática, para a formação de profissionais que querem trabalhar com cães. Então, assim, o trabalhar com cães não é algo exclusivo de forças policiais, né? Então, assim, existem várias empresas hoje no Brasil, as pessoas que estão assistindo devem conhecer também alguma empresa que trabalha com cães, que atua com cães de detecção, com cães de busca, resgate, salvamento, até mesmo sinoterapia e outras funções, inúmeras funções que a gente vê pelo mundo aí. Então, assim, na polícia tem um núcleo de operações com cães e algumas funções específicas da polícia. Só que o projeto K9, ele é um projeto que abrange muito mais do que isso, né? Desde a área ali de bem-estar animal até uma área mais profissional voltada para a área policial, por exemplo. Entendi. E você falou esse sinotecnia, né? Eu até não sei falar muito bem essa palavra, é uma palavra de pouco uso, né? Não vou falar que é desconhecida, mas é uma palavra que raramente a gente usa. Eu acho que você deve usar todo dia, mas a gente que é do público comum não usa. A sinotecnia, o que, que é isso? É uma ciência de tratamento, de para condicionar, não é nem vou adestrar, né? Condicionar o animal, né? O cão, no caso, né? Eu não sei se tem outros animais que fazem isso, mas o cão a fazer algumas coisas. O que eu preciso, acho que a gente precisa entender como população, já estamos falando do projeto K9, né? Aqui, na verdade, que é a primeira questão. O que seria, como seria esse tipo de situação? Como que é escolher um filhote, né? Você falou que tem até a gente estava conversando aqui nos bastidores, estava falando que tem vários filhotes aí, e como é que você sabe que esse filhote ele tem o tino, né? Ele tem leva o jeito, ou sei lá, não precisa levar jeito nenhum. Tem uma raça específica que é especializada nessa questão? Ou eu posso pegar lá o pincher, eu posso pegar aquele salchichinha lá, que eu não sei o nome daquele pequenininho, eu posso pegar o vira-lata, né? O vira-lata lá, o caramelo. É qualquer cachorro ou tem que ser aquele ali, porque aquele ali tem mais jeito para isso, para esse tipo de ação, de trabalho? Legal, legal. É uma pergunta bastante complexa, né? Vamos tentar começar a dividir ela em partes. Primeiro, você comentou sobre a sinotecnia. Então, o que é a sinotecnia? Hoje, a sinotecnia é uma ciência que estuda os cães. Então, quando a gente começa ali falando sobre sino é uma palavra que remete a cães, né? Sino com C, né? Não é o sino com S que a gente conhece. Então, sinotecnia é uma ciência que estuda os cães, desde o âmbito de comportamento, bem-estar, treinamento, seja na área pet, na área operacional. Então, essa ciência sinotécnica é justamente isso. Então, quando a gente fala sinotecnia, é uma ciência que estuda os cães, desde a seleção de cães, manejo de cães, treinamento de cães. Então, quem é dono de canil, quem quer trabalhar com cães, precisa conhecer essa ciência, essa sinotecnia. Então, você vai ouvir muitas vezes a pessoa falar, eu sou um sinotécnico, né? Assim como o zootecnista, né, que é aquele cara que faz a faculdade de zootecnia, ele se intitula ali zootecnista ou zootécnico, né? Às vezes tem uma das palavras mais corretas, mas vamos falar zootécnico por enquanto. E tem o sinotécnico, é aquele profissional que fez um curso de sinotecnia. Então, o curso de sinotecnia, até então no Brasil, ele era ministrado por forças de segurança. Exército, polícias militares e polícias civis em todo o Brasil e algumas escolas particulares. Então, nós tínhamos o curso de sinotecnia no Brasil na modalidade livre e cursos de especialização profissional que não tinha o âmbito acadêmico. E em 2020, o Projeto K9, junto com o Instituto Paulista de Ensino e Pesquisas, que é o IPEP, nós fundamos aí a primeira pós-graduação Lato Sensu em sinotecnia policial, devido à grande demanda de policiais que procuravam o Projeto K9 querendo fazer cursos de especialização cada vez melhores. Então a gente lançou a pós-graduação, ou seja, o Projeto K9 ele se torna o pioneiro no Brasil em transformar a sinotecnia num curso de nível acadêmico. Então fundamos ali a pós-graduação Lato Sensu em sinotecnia policial. Na época, o professor doutor Eduardo Cavaleanza era o coordenador da pós-graduação. Hoje é o professor doutor Otávio Augusto Brioski Soares, que é um major do Exército.
Devido a muitas pessoas também não serem de área policial, começaram a procurar esse curso. Então, juntamente com esse curso, nós temos a pós-graduação Lato Sensu em sinotecnia. Então, quem é policial faz a sinotecnia policial. Quem não é policial faz a sinotecnia. A diferença é que matérias pertinentes de assuntos policiais fica na sinotecnia policial e o outro que não é policial não é motivo também dele aprender coisas voltadas para a área policial, até porque ele estaria perdendo tempo, porque ele já não atua nessa área. Então, nós temos a sinotecnia policial e a sinotecnia. Cursos bem parecidos. Apenas um módulo, que é o módulo de legislação, que muda assuntos voltados aí para a área policial. Então, assim, já respondi o que é a sinotecnia. E dentro da sinotecnia, como nós falamos, é uma ciência que estuda o manejo, a criação, a seleção de cães. Aí você falou da questão da seleção, né? Qualquer cão pode ser um cão de auxílio ao trabalho, né? Vocês vão ouvir muito o termo cães de auxílio ao trabalho, cães de trabalho, né? Cães operacionais. Qualquer cão pode ser um cão. Tudo vai depender da seleção, né? Pode ser um cão sem raça definida? Pode. Pode ser um cão de raças específicas? Pode. Por que não pode ser determinadas raças e por que não pode ser um cão qualquer que uma pessoa fala, pega esse cão aqui e coloca para treinar? Para escolher um cão, para selecionar um cão, para fazer determinada função, precisa passar pela mão de um profissional. Esse profissional precisa fazer alguns testes, alguns treinamentos, verificar se esse cão tem aptidão para determinada função. Então, assim, é bem simples conseguir explicar de uma outra maneira, como se fosse um equipamento, né? Existem equipamentos, câmeras fotográficas que fazem filmagens. Só que nem toda câmera fotográfica hoje seria, por exemplo, útil para determinada filmagens, porque ia perder muita qualidade, etc e tal. Então, assim, todos os cães conseguem farejar, todos os cães têm suas funções, mas para determinada função é preciso passar pela mão de um profissional sinotécnico, onde ele vai fazer alguns testes específicos, vai falar, esse cãozinho aqui, ele pode ser direcionado para determinada função. Aí começa desde uma sinoterapia, que é uma terapia com cães, até um cão mais operacional de polícia, uma intervenção tática ou uma busca por corpos, né? Então, assim, tudo vai depender de uma seleção. Questão de raça, aí entra num campo assim, bem mais complexo, porque existem raças mais pré-determinadas para determinadas funções e raças menos pré-determinadas. Por exemplo, você nunca vai ver um pug trabalhando operacionalmente com a polícia. Por quê? Não que o pug não seja capaz de farejar. É porque o pug, ele não é um cão que foi criado para isso, né? Não é uma raça específica para essa função. Até porque quem tem pug sabe, ele tem certas dificuldades, né? É um cachorro pequeno, tem o focinho ali achatado. Então, assim, ele consegue farejar muito melhor do que qualquer ser humano. Então, eles conseguem sentir ínfimas moléculas em qualquer ambiente, ele vai conseguir. Quem tem um pug sabe que ele está lá farejando, ele consegue. Mas para uma função de uma busca, algumas coisas não vai dar muito certo. Imagina um pug pequenininho numa área de mata, fazendo uma busca por pessoas perdidas, né? Então, assim, existem raças mais apropriadas. Por exemplo, um pastor alemão, um pastor belga malinois, um bloodhound, um beagle, um labrador, que são bastante utilizados em buscas e resgates. Então, assim, ao invés de um profissional, ao invés dele perder tempo treinando um cão que não tem tanta habilidade, né? Um exemplo bem legal, né? Você vai pegar uma pessoa de 1,40 m para jogar beisebol, sendo se você tem um cara de 2 metros, o cara de 2 metros vai ser muito mais habilidoso. Então, assim, um técnico ele falaria, cara, não é desmerecendo o cara de 1,40 m, é que hoje eu preciso de pessoas altas e pessoas habilidosas para isso, por mais que aquele cara pequenininho tenha tanta habilidade, o maior, se ele for treinado, né, ele vai conseguir muito mais resultados. Então, assim, por isso que na seleção de um cão de trabalho, o profissional ele vai selecionar aquele indivíduo que melhor apresentou as qualidades que ele precisa para a função. E aí existem inúmeras funções, né? Entendi. Então depende da estrutura do animal, né? Do cão, para estar trabalhando com isso. O senhor falou que tem dois tipos de treinamento de cursos, né? De cursos de especialização aí para sinotecnia. E para adestramento do cão para serviço policial e o cão normal. É, como estou acostumado com o serviço policial, eu vejo esse cão aí de atuação, né, policial, que ele só vai fazer uma coisa, né? Eu nem sei se pode misturar, por exemplo, eu vou chutar aqui uma coisa que eu não sei, de repente quem está vendo também não sabe. Por exemplo, o cão de busca de pessoas vivas, né? Que aí ele cheira lá a roupa, né? A gente vê em filmes, né? Eu tô falando coisa à toa aqui.
Ele vê em filmes, aí o cão cheira lá e leva uma blusa da criança, se perdeu na mata. Leva lá, o cão cheira aquela blusa e sai na mata procurando essa criança, né? E tem o cão que vai procurar cadáver, né? Busca de cadáver, que eu já participei desse tipo de atuação. E tem o cão também que vai procurar droga, né? Então, eu não sei se o mesmo cão vai fazer tudo isso ou se cada um desses vai ser treinado só para isso. O cara só vai buscar droga, só vai buscar perdido, só vai buscar dinheiro, só vai buscar cadáver. Então, é assim ou o cão ele vai fazer tudo? Ele é o cara que faz tudo. Ele cheira isso, vai atrás, ele cheira aquilo, vai atrás. O que a ordem que você der para ele, ó, hoje você vai buscar droga. Hoje é claro que eu estou falando da maneira comum aqui humana, né? Hoje você vai procurar droga, hoje você vai procurar uma criança que se perdeu. Hoje você vai procurar dinheiro, né, que está escondido nessa casa aqui, tem dinheiro escondido nas paredes, né? A gente vê em filme aí. Ou cada um faz uma coisa? Tem 5 cão para fazer 5 ação. Sim, é interessante essa pergunta aí, porque muitas pessoas realmente confundem essas coisas e muitas pessoas podem até ter ouvido ou visto um cão que determinado profissional tá ali e fala, esse cão ele procura isso, aquilo, aquilo e outro. Existem algumas determinadas funções que é recomendável não misturar, até porque operacionalmente essas funções não vai funcionar. Por exemplo, eu vou dizer aqui, ó, é possível você treinar um cão que procura cadáveres, que procura pessoas vivas, que procura drogas, que procura explosivo? O cão ele é capaz de reconhecer todos esses odores, porque quando a gente ensina um cão a detectar determinada substância, a gente apresenta moléculas que são voláteis, né? Os compostos voláteis daquela substância. Por exemplo, quando eu vou treinar um cão de detecção de entorpecente, eu vou treinar ele com os voláteis das substâncias entorpecentes que eu vou treinar, seja cocaína, a maconha, o crack, então tem ali os voláteis, né? Na maconha, por exemplo, nós temos ali as substâncias que mais volatilizam, né? Os terpenos, né? Então, assim, eu apresento para o cão esses voláteis, essas moléculas que saem ali daquele entorpecente. Então, ele aprende que aquelas moléculas é o que ele precisa indicar e aí, em troca tudo aquilo, tem um treinamento que demora, né? De 6 meses a 1 ano e ele vai identificar e quando ele identifica aquela molécula, ele faz uma marcação para o condutor e ele recebe a recompensa, que é o prêmio dele. Então, assim, o cão ele consegue identificar compostos, moléculas da maconha, da arma, do cadáver, da pessoa viva, consegue. Porém, operacionalmente, se eu faço um cão que ele busca mais de uma coisa, eu já perco muito desempenho. E existem funções que não dá certo, não é possível fazer. Por exemplo, o pessoal já deve ter visto cães que detectam explosivos, né? Então, assim, um cão que detecta explosivo, ele tem que ser unicamente exclusivo para a detecção de explosivo. Por quê? Porque se eu falo, né? Pode ser que alguém já tenha ouvido uma pessoa falar, não, meu cão detecta entorpecentes e explosivo. É um equívoco desse profissional. É por isso que hoje a sinotecnia no Brasil, ela quer levar cada vez mais ciência, porque nós buscamos tantos artigos de fora do país, a gente estuda esses artigos, a gente junta profissionais que vai fazer pesquisas. Então nós temos hoje pesquisadores e nós lançamos, né, a primeira revista de ciência sinotécnica no Brasil, onde a gente pega artigos e trabalho de pesquisadores e publicam esses artigos semestralmente, é uma revista semestral, onde vai ter artigos publicados por pesquisadores brasileiros, né, alguns alunos das pós-graduações que transformam os seus trabalhos de conclusão de curso em artigo científico e vai parar nessa revista. Nós lançamos aí o volume 1 dessa revista, é a Revista Ciência Sinotécnica. A gente pode deixar depois o link para quem quiser baixar essa revista, é uma revista digital. Então, assim, como eu falava, o cão de detecção de explosivo, ele é único e exclusivamente de explosivo. Porque se eu treino um cão que fala que detecta explosivo e entorpecente, como que o condutor vai saber se ele está detectando naquele exato momento que ele sentou ou que ele marcou ali, se é um explosivo ou se é um entorpecente? E aí, levando para o campo operacional prático, se um cão de detecção de explosivo está lá antes de um show que vai acontecer no Maracanã, um cão de explosivo entra, o condutor pede para o cão procura, e o cão vai lá. Diante de uma cadeira, esse cão senta.
Até porque um cão de detecção de explosivo, ele não mexe no local, ele é treinado para fazer aquela indicação passiva, né? Ele se afasta ali daquela coisa e ele ou deita ou senta e fica paradinho ali até o condutor retirar ele dali e vai acionar a equipe de explosivistas, né? Ou GAT, ou GER. Então esse cão, ele é treinado para isso. Ele sentiu o odor daquelas moléculas provenientes do explosivo, substâncias explosivas, ele senta, ele fica quietinho, paradinho. O condutor já vem treinando ele desde filhotinho, sabe? Ó, esse cão detectou alguma molécula explosiva, vamos afastar ele e vamos chamar a equipe especializada. Não é nem o condutor que vai mexer naquilo, porque suspeita que é um explosivo, aquilo pode explodir. E aí, esse cão é único e exclusivamente de explosivo. E se esse cão for um cão que o cara fala, não, meu cão é de dupla função, explosivos e entorpecente. Aí ele aciona o GER, aciona o GAT, e aí chega lá, era só uma pontinha de maconha aqui embaixo daquela cadeira. Ou seja, quando você mexe com explosivo, quando você acha explosivo em algum local, você isola o local, você tira todas as pessoas daquele local. Agora imagina num estádio onde está todo mundo ali esperando para assistir o show, e aí vem a equipe de cães e fala, ó, suspeita de explosivo. Aí retira, o GAT chega, era uma pontinha de maconha. É por isso que não tem essa possibilidade operacionalmente equivocado falar que o cão ele é possível, ele vai operacionalizar nessas duas funções. No treinamento, até porque não corre risco nenhum, eu posso treinar um cão que ele identifica um, identifica outro, mas eu estou falando em cenário de treinamento. Ele vai lá, detectou explosivo ali, na outra caixinha ali tem maconha, vai lá e detectou, na outra tem cadáver, vai lá e detectou. Beleza, é possível, mas quando vai para o campo operacional, isso não existe, isso é um equívoco. Eu não vou isolar um estádio, chamar GER, quando vai ver, era maconha. Entendeu? Se for de maconha, é diferente. O cão de maconha, ele pode até rapinar. O pessoal já deve ter visto cães de detecção de drogas que vai lá e marca com a patinha lá. Por quê? Porque é droga, não vai explodir. Então, são treinamentos diferentes. A mesma coisa o cão de vivo, o cão de morto. Então, são treinamentos que é preferível fazer separado. Tem algumas situações que é possível vocês verem, né? O cão que detecta armas, entorpecentes, até aí tá tranquilo, né? O cara pode colocar uma tripla função, pode colocar, por exemplo, uma intervenção tática, né? Aquele cão que vai cumprir um mandado de busca, de prisão, e aquele indivíduo veio para cima da equipe, e aí o cão é lançado para morder aquele indivíduo, para imobilizar aquele indivíduo, ou aquele indivíduo empreende fuga, o policial manda parar, e aí aquele cão vai atrás desse indivíduo, morde a perna ali, segura aquele cara ali até a equipe chegar. Então, assim, é uma função que dá, entorpecente e intervenção tática, armas, entorpecente, intervenção tática. Agora, tem outras funções que já não é recomendado fazer, até porque isso, na prática, vai dar errado. Porque quando eu falo de explosivo, se eu estou fazendo uma busca de um ambiente por drogas, se eu não acho essa droga, beleza, passou batido, aconteceu lá, o cão não conseguiu sentir as moléculas ali, aquela droga passou batido. Agora, se um explosivo passar batido em um estádio, vai acontecer um desastre. Ou em um local onde vai ter uma reunião, o presidente vai fazer uma visita, passa a ser a equipe. Aí depois explode. E aí, quem foi o condutor que passou um cão de explosivo aqui? Esse cão não está treinado o suficiente, porque deixou passar batido. Por isso, assim, determinados treinamentos é muito mais criterioso, muito mais dificultoso. Então, treinar hoje, né? Cão de explosivo, eu diria, não vou colocar no ranking, mas estaria numa dificuldade muito alta treinar um cão de explosivo. Treinar um cão de cadáver também é uma dificuldade ali, lá no topo, muitas substâncias, muito complexos, muitos cheiros diferentes. E aí os de entorpecentes são odores que já são conhecidos na ciência, né? Por exemplo, os terpenos, que são os voláteis do THC, já são conhecidos, já existe isso, né? Como diria, em equipamentos ou empresas que fabricam esses odores sintetizados. Os odores da cocaína também já são conhecidos, né? Sabem catalogar, quem é químico vai saber, né? Eu não sou químico, mas existem ali as assinaturas químicas para determinados odores. Já no campo do explosivo ainda tem poucos estudos no Brasil, é uma coisa que a gente quer explorar. Já no campo do cadáver tem pouquíssimo estudo no Brasil. Então, assim, o Projeto K9 ele entra nesse campo da ciência para buscar conhecimento, né? Hoje lá fora, em muitos países como Holanda, Alemanha, Estados Unidos, tem bastante pesquisa voltada às fases de decomposição cadavérica. Quando a gente vai buscar no Brasil, existem pouquíssimos estudos e alguns artigos publicados por profissionais daqui, mas são artigos ainda que não aprofundou naquela decomposição, por exemplo, voláteis de decomposição cadavérica. Então, a gente precisa de muito mais ciência em português, na questão de explosivo, na questão de cadáveres,
e muitos outros. Então, a revista Ciência Sinotécnica, ela entra para isso, né? Esse volume 1 nosso está cheio de artigos, muito bacana. Depois, quem quiser ler, só ler a revista, tem muitos artigos fenomenais que a gente fez uma seleção criteriosa e entrou esses artigos lá. E assim, é um mundo, Carlos, muito complexo, né? A gente não daria para falar em uma live aqui, numa entrevista de 1 hora, falar tudo que tem para falar a respeito no campo de treinamento de cães, na ciência sinotécnica. Como eu falei, é uma ciência, né? Ninguém discute uma ciência em uma entrevista apenas. Então, onde o Projeto K9 entra, é isso. Quem quiser conhecer um pouco mais dessa ciência, vai procurar o Projeto K9. Então, assim, tem muita coisa legal, muita coisa bacana. E, como eu falei, campo para todo mundo, viu? Todo mundo que quer trabalhar com cães. Eu quero trabalhar com cães, sinoterapia, levar cães para ver crianças doentes, eu quero trabalhar na área médica, cães para detecção de doenças, eu quero trabalhar na área de apoio emocional com cães. Aí tem inúmeras funções para cães, não é só na área operacional policial. Vai desde uma área operacional policial até uma área médica, né, de cuidados, tratamentos, saúde. Então, assim, os cães são animais fenomenais que auxiliam o ser humano há muito tempo, né? Desde que o homem que conheceu o lobo, começou ali aquela proximidade e hoje a gente chegou no que a gente chegou, selecionando algumas raças específicas, como você falou, para isso. E aí, quando você vai fazer determinada função, eu vou escolher uma raça apropriada, né? Eu vou escolher uma raça apropriada para determinada função. A sinotecnia também, ela trata de questões de obediência, de adestramento para cocô xixi, sei lá se é assim que fala, agressividade do cão, ou é uma pergunta válida, porque é o que eu te falei, né? Eu conheço os cães que são treinados para ação policial. Mas esse treinamento, ele também serve para esse tipo de situação. E também mais uma questão dentro dessa. O cão tem que ser filhotinho, pequenininho, para poder você orientar ele para não morder seu chinelo ou morder o cão líder, né, que é o dono, né, que é o cão líder dele. Ou isso daí não tem nada a ver, quando o cão é velho, já tem aquela mania chata de morder todo mundo, e a sinotecnia tem alguma técnica para tratar esse esse comportamento, né? Que não vou falar que está errado, porque é do animal, né? Morder, correr atrás, pular em cima é do animal. Ele é um animal, ele vai ter o comportamento dele, natural. Isso trata também ou é só treinamento dessas questões aí de procurar, de pega ali a bolinha, ou sei lá? Como funciona isso? Então, a sinotecnia é uma ciência completa. Então, assim, quando a gente fala em sinotecnia, dentro da sinotecnia nós temos as divisões de matérias. Então, assim, por exemplo, uma das matérias bem conhecidas dentro da sinotecnia é a introdução à história de cães, né? Como surgiram os cães, né? Os primeiros cães, as primeiras raças. Então você vai entender sobre raças. Então, assim, é um estudo da história dos cães. Então, essa é uma das matérias. Outra matéria, criação, manejo. Desde uma criação, como fazer uma criação de cães, como fazer um bom manejo de um cão. Porque um cão, para ser um cão de qualquer função, ele precisa ter um bom manejo desde filhotinho. Uma administração de um canil, né? Como que aquela pessoa, aquele profissional vai administrar. E o adestramento básico, ele entra como uma matéria, né? Como você falou aí, o adestramento básico, ele é uma matéria também da sinotecnia. Desde o adestramento básico até o adestramento avançado. Aí quando a gente fala de adestramento básico, são aqueles comandos que a gente vê, né? O senta, deita, fica, andar junto, quando é chamado vem, que é o aqui, e aqueles comandinhos simplesinhos, né? Dar a pata, isso aí são brincadeiras que a pessoa pode fazer com o cãozinho, que aí entra com comandos, né? Então, assim, o adestramento, que a gente chama, esses comandos simples, até uns comandos mais complexos, que é o próprio comando, por exemplo, de mandar o cão buscar ao determinado objeto, já é faz parte do adestramento. Então, assim, desde um adestramento PET, que é um adestramento para cães residenciais, até um adestramento K9, que é um adestramento voltado para a área de cães operacionais, a sinotecnia está inclusa nisso. Então, a ciência ela estuda tudo isso. Então, assim, para a pessoa treinar cães, ele precisa entender um pouco do que a gente chama psicologia canina, né? Apesar de não ter esse termo, não existir o psicólogo canino oficialmente, mas assim, é praticamente uma pessoa que entende de comportamento. Aí é onde entra a ciência do comportamento e bem-estar animal.
Então, assim, uma pessoa que estudou zootecnia, ele compreende bastante de comportamento. E dentro da sinotecnia, tem a matéria de comportamento canino, e aí vai estudar especificamente o comportamento canino. Então, para você pedir para um cão determinado comando, é interessante que você compreenda o comportamento canino, porque os cães, eles têm inúmeros comportamentos que as pessoas às vezes desconhecem o motivo, por que o cão faz isso, por que o cão faz aquilo, né? Por que o cão late, por que o cão risca o chão após fazer xixi ou cocô, né? Como ensinar o cão a fazer determinado, as necessidades fisiológicas deles em locais corretos, como você falou. Tudo isso é possível treinar o cão para isso? Sim. Hoje, no mundo operacional, a gente não fica treinando o cão a fazer cocô e xixi no lugarzinho específico ali, até porque no âmbito operacional você leva ele para um local e vai ter uma hora que você já está com o teu cachorro ali, que você já sabe que ele quer fazer a necessidade dele e tem um período. Quando a gente chega numa operação, né, alguma coisa, você já leva ele no cantinho ali na grama, ele já faz as necessidades dele e ali ele já é treinado a ficar de boa ali, tranquilão, né? A não fazer xixi, a não fazer cocô em locais inapropriados, durante uma busca, geralmente eles não fazem, né? Os cães, eles vão condicionando. Quando é filhote, é mais complicado de segurar. E no âmbito familiar, você pode treinar sim um cão a fazer o xixizinho, o cocôzinho dele num determinado canto no quintal, numa graminha específica no quintal. Tudo isso nós estamos falando de condicionamento, né? Que aí funciona tanto para seres humanos quanto para qualquer animal. Nós temos essa palavra conhecida como condicionamento, na psicologia estuda, né? A questão de condicionamento, tem um condicionamento clássico que remete a Ivan Pavlov, tem um condicionamento operante que remete a Frederick Skinner. Então, assim, quem estuda sinotecnia vai estudar esses pesquisadores também e entender princípios básicos de análise de comportamento. Então, desde um aluno de psicologia comum humana até um aluno de sinotecnia, vai ter que entender e fazer leitura de livros voltados para princípios básicos de análise do comportamento. Que aí a gente volta para a análise comportamental canina, né? Então, assim, existem muitas coisas que você consegue analisando, observando, e aí é onde entra o profissional da sinotecnia. Ele vai analisar, ele vai observar. Então, eu tô todo dia ali com a ninhada, com os filhotes de 2 mesinhos, de 3 mesinhos, de 6 meses, levando eles para passear e analisando o comportamento. Ó, esse cãozinho tem mais predisposição para determinada coisa. Esse cãozinho, ele é legal ele ser selecionado por um cão de intervenção tática, porque ele entra dentro de um carro, ele não tá nem aí, ele sobe, ele pula, ele vai. Esse cãozinho aqui é muito elétrico, tudo que ele vê, ele sai mordendo. Cão, eu vou selecionar ele já para intervenção tática. Esse cão aqui, ele já é top para isso. Aí eu vejo que na mesma ninhada tem um que é mais de boa, mais tranquilão. Continua um exemplo, a raça Pastor Belga Malinois, que é a raça que eu crio. Aí na mesma ninhada tem um que é mais de boa, mais tranquilão, mais suavão. Fala, opa, peraí, esse aqui eu posso selecionar ele para ser um cão de detecção de entorpecente. Eu não preciso de uma agilidade maluca, de um cão full, ligado, que sobe tudo. Eu preciso de um cão tranquilo, que mete o focinho no chão e sai farejando e vai sentar e indicar para mim. Então, assim, as mesmas raças eu posso selecionar indivíduos com características pessoais, né? Que a gente diria assim, a personalidade, né? Características individuais próprias, assim como seres humanos, né? Dois filhos do mesmo pai e da mesma mãe, um é mais calmo, um é mais agitado, e eu posso determinar cada um por uma função. Os cães, a mesma coisa. E aí entra também a questão da raça. Obviamente, se eu vou selecionar determinado trabalho, eu vou escolher uma raça que é predisposição dele, foi criada para aquele trabalho. Se eu vou usar um cão para fazer uma caça, eu não vou pegar, por exemplo, um cão, um pug, vamos falar do pug, coitado do pug. O pessoal vai achar que eu não gosto da raça. Não, é que assim, não foi Eu uma nem raça. sei que raça é, mano. Eu nem sei o que é o pug. Aquele que tem um focinho chato, é bonitinho, ou que usa no filme MIB lá, Homens de Ah, Preto. tá. Eu sei quem é. É bonitinho, os outros falam assim, bonitinho, é feinho, é legalzinho. Tem gente que gosta, eu acho bonitinho ele, né? Eu não queria dar Zoiudo, zoiudo. não, presta atenção em tudo. Cãozinho, tem gente que fala, né, de brinca, né, de tão feio que ele é bonito. Na verdade, assim, é um cãozinho, tadinho. Ele é bonitão, eu acho ele bonitinho. Mas ele tem as funçõezinhas dele ali, né? Ele não vai ser um cão operacional, morder bandido, correr atrás, achar droga, cadáver, não. Ele tem a funçãozinha dele ali, né? Um cãozinho legal. Tem pessoa que adora essa raça, que gosta de criar. Dá pra criar no apartamento, entendeu? Aí você não vai colocar, por exemplo, um pastor belga malinois no apartamento. Aí uma pessoa mora no apartamento, fala, cara, compra um pug,
Compra um Beagle, até dá, mas o Beagle tem muita energia. Ah, compra um cãozinho pequeno, compra um salsicha, né? Compra um salsichinho lá, um chihuahuinha, que é menorzinho, menos espaço. Não vai comprar um pastor belga, um malinois, um pastor alemão para criar num apartamento de 48 metros quadrados. Então, assim, aí é onde entra o sinotécnico também. Então, assim, o sinotécnico ele é um profissional que ele vai ser consultado por pessoas que querem adquirir cães, que raça melhor para aquela família, ele vai fazer um estudo da família, onde aquela família mora, como que é o quintal, quanto tempo aquela pessoa que quer adquirir um cão vai gastar com aquele cão. Né? Muitas pessoas me procuram, malinois, eu falei, você tem 2 horas do dia disponível para esse cão, pelo menos, no mínimo. Senão você não pode ter um malinois, entendeu? Assim, tem que determinar um pastor alemão, porque senão a pessoa vai comprar um cão desse tamanho, desse porte, que tem uma energia muito grande acumulada, e vai colocar no fundo de um quintal, esse cachorro vai ficar rodando o tempo todo, vai ficar destruindo o tempo todo, depois a pessoa vai falar, mas essa raça não presta, é raça muito elétrica, destrói tudo. Não é que essa raça não presta, essa raça elétrica destrói tudo, é que ele tem tanta energia, ele precisa soltar essa energia de alguma maneira, então ele vai morder coisa, tudo que tiver disponível. Então você precisa pelo menos fazer um passeio de 2 horas, por exemplo, com esses cães que tem eletricidade muito alta. Todos os cães precisam fazer passeios, todos, desde o pug, um bacê, qualquer cão precisa fazer um passeio. Mas existe uns que precisam que um passeiozinho pequenininho, por exemplo, um pug, uma volta no quarteirão de manhã, uma volta no quarteirão à tarde, para ele já está de boa. Ele vai chegar em casa, vai dormir, vai roncar, tranquilo. Um malinois, meu amigo, se você não fizer 2 km de manhã, 2 km à tarde, para ele ainda é pouco. Você vai ver que ele vai querer mais. O Border Collie, então, nem se fala, que são cães voltados para o pastoreio. Eles correm quilômetros atrás de ovelha no pasto. E aí você quer levar um cachorro desse, por exemplo, para um apartamento, para ficar rodando dentro de um cômodo. E aí entra no quesito de bem-estar animal. Porque se você criar um Border Collie dentro de um apartamento, aí eu diria que já está entrando num campo de maus tratos, porque aquele cão ele não foi feito para criar dentro de apartamento. Então, assim, há quem tenha cães desses de porte grande dentro do apartamento? Mas essas pessoas têm que ser conscientes o suficiente para levar esse cão para passear de manhã, fazer uma volta no quarteirão, 1 quilômetro, 2 quilômetros, deixar correr, brincar bolinha, jogar bolinha, isso de manhã, isso à tarde. E não uma pessoa que sai cedo, 6 horas da manhã para trabalhar, larga o cachorro o dia inteiro trancado no quintal, ou no box, ou no apartamento, e volta à noite e ainda acha que o cachorro é atormentado e está destruindo tudo. Você conseguiria ficar dentro da sua casa o dia inteiro sem fazer nada, sem nada para interter? Por mais que nós seres humanos nós temos hoje inúmeras coisas que nos intertem, né? Um simples celular no Instagram, tem gente que daqui a pouco quando vai ver já ficou 1 hora rolando tela de Instagram ou vendo videozinhos aleatórios no YouTube. Então eu costumo dizer para o pessoal, né, para os nossos alunos, para quem segue o Projeto Canova, pega esses 30 minutinhos que você fica à toa rolando tela de Instagram, vai num parque, coloca o teu cachorro numa guia, vai caminhar com ele, você vai mexendo no Instagram caminhando, cara. Daqui a pouco você tá 1 hora, caminhou com o teu cachorro, olha aí. Você usou um momento que era seu ocioso, você fez um exercício físico para você, fez um exercício físico. Eu duvido, Carlos, que é uma pessoa que não fica no celular hoje pelo menos 1 hora rolando tela de Instagram. Hoje em dia a gente sabe que essas redes sociais prendem muita gente. A gente mesmo ali, às vezes está lá, daqui a pouco fala, poxa, já são tal hora, quando vai ver você ficou rolando ali. Então pega esse momento aí, pega o teu cachorro, vai passear na vizinhança ali, mora no centro da cidade, vai lá, vai dando volta no quarteirão, vai numa praça próxima, fica lá. Se o cachorro é bonzinho, fica jogando bolinha nele num lugar tranquilo, né? Para evitar também acidentes, que ele morde outro cachorro, que outro cachorro ataque ele. Leva num lugar tranquilo, numa área de mata, joga a bolinha, fica lá. Quer mexer no celular? Mexa, mas mostra, deixa o teu cachorro também viver o que tem para eles, porque para eles tecnologia, YouTube, Instagram, Netflix não serve de nada, eles não precisam disso. O Netflix, o YouTube, o Instagram deles é correr, é brincar, é bolinha, é morder, cheirar cocô de outro cachorro, cheirar mijo na rua, é isso que eles fazem. Cães nasceram para isso, para fazer essas coisas. Então deixa os cães fazer o que os cães precisam fazer. Então quando a gente coloca um cão desse na função de trabalho, vocês não têm noção da felicidade que esse cão vive, porque são, como eu sempre falo, né, são os cães mais felizes do mundo. Os cães de auxílio ao trabalho são os cães mais felizes do mundo, porque eles têm um motivo, eles acordam e eles sabem que eles vão fazer alguma coisa. Diferente daquele cachorro que acorda, coitado, você não sabe se aquele dia vai passear, né? Cães não necessitam só de água e de comida. Não acha você, dono de um cão, que só por dar água e dar comida você está dando tudo pro teu cachorro. Se você não dá passeio, não faz brincadeira, não faz nenhuma atividade lúdica com ele, já está entrando num quesito de estresse canino. Aí isso aí já entra na questão de maus tratos, né? Aí já mexe com a questão do bem-estar animal.
eles precisam também de atividades lúdicas, né? Brincadeiras, trabalho. E o cão de faro, o cão de intervenção, o cão de trabalho, isso é uma atividade lúdica para eles, né? Porque isso é uma brincadeira para eles, do começo ao fim. E eles são muito felizes com o que fazem. Entendi. Ô, Tiago, a gente está falando muito, mas eu fugi. Eu acho que eu não entrei em muitas pautas. Eu acho que ficamos só na primeira. Vou até dar uma olhada aqui. Ah, tá. Nós falamos sobre o projeto K9, né? E agora vamos falar como funcionam os cursos de treinamento. Como funcionam esses cursos? Certo. Você Deixa já eu deu rápido. uma visão global de tudo, né? E agora eu queria que você falasse especificamente como é que funciona esse curso. Certo. Antes de mais nada, o K9, né? Eu vou explicar aqui o que é o K9. Em inglês, a letra K ela é pronunciada K e o número 9, 9. Então, quando você fala K9, em português a gente fala K9. Em inglês a gente fala K9. Na língua inglesa, as pessoas abreviam bastante coisas, né? Então, por exemplo, canino em inglês se escreve C-A-N-I-N-E, que a pronúncia é K9. Então, a pronúncia de canino em inglês é a mesma pronúncia da letra K e do número 9. Então, esse é um homófono, né, que a gente fala. Então, K9 significa canino. Então, às vezes você vê aqui, ó, projeto K9, ou vê uma outra empresa, não sei o que lá K9, Tática K9, eu não sei o que lá K9. K9 remete a cão. Então, todo lugar que você vê um K e um 9, remete a cão. Se você for no Japão hoje, uma viatura policial que usa cães, vai estar lá K9 no vidro. Se for nos Emirados Árabes, o nome polícia vai estar em árabe, que você não vai entender nada, mas a viatura de cão vai ter um K e um 9 no vidro. Então, é uma viatura que utiliza cães de auxílio ao trabalho. Então, só para o pessoal entender o que é K9, né? Porque o projeto K9 não é exclusivo dono da palavra K9, que é o K e o 9 é mundialmente conhecido. Né? Então, assim, os cursos do Projeto K9, ele ensina tudo isso, desde da parte teórica, da parte prática, da parte acadêmica. E então, para assim, o Projeto K9, ele visa formar profissionais de qualidade, formar pesquisadores, formar cientistas que vão buscar, que vão trazer, que vão desenvolver ciências, escrever artigos científicos, que buscar cada vez mais deixar esse trabalho conhecido e mostrar a importância do uso de cães. Então, assim, como que funcionam os cursos? Existem várias empresas, né, no Brasil e no mundo que oferecem cursos de formação profissional para operadores K9. E o que é operador K9? Quando a gente fala operador K9, é aquele profissional que trabalha utilizando um cão. Então, assim, o projeto K9 ele possui, como já comentei, os cursos de pós-graduação em sinotecnia policial para todos os funcionários de força de segurança, né, qualquer força de segurança no Brasil, que são graduados, que possuem curso de graduação superior, né? Porque para fazer um curso de pós-graduação é necessário ter uma graduação superior. E aí, quando a pessoa termina um curso de pós-graduação, ele recebe o título de especialista. Então, aí ele se torna um especialista de fato e de direito em sinotecnia ou sinotecnia policial. Se a pessoa não é policial, ele faz a sinotecnia. E aí nós temos também o curso de comportamento e bem-estar animal. Aí a pessoa se torna um especialista em comportamento e bem-estar animal. Então, quando a pessoa se torna um especialista, as pessoas dão mais credibilidade ao trabalho. Por quê? Porque ele é uma pessoa que buscou academicamente, estudou, buscou pesquisas, escreveu um artigo científico sobre determinado assunto na área que ele está estudando. Então, um especialista é aquele profissional que se especializou, que buscou um conhecimento a nível acadêmico e hoje ele tem propriedade para falar do assunto que ele trata. Então, os cursos do Projeto K9, eles funcionam tanto na modalidade de pós-graduação e se a pessoa não tem uma graduação e não pode fazer uma pós-graduação, nós temos alguns cursos livres e seminários, né? Um seminário importante que a gente tem é o atendimento pré-hospitalar K9, que é numa situação de emergência, o que você fazer com o seu cão que se machucou, que se lesionou, que tomou um tiro e você não é veterinário. O que você fazer até levar esse cão até um veterinário. Então, esse curso é o curso de atendimento pré-hospitalar K9, ou seja, atendimento pré-hospitalar para cães. Antes de chegar em um médico veterinário, o que eu vou fazer para salvar a vida do meu animal? Então, é importante que muitas pessoas também saibam isso. Todo mundo que trabalha com cão, é importante que saiba
como agir numa situação de emergência. Às vezes você está fazendo um passeio, ou tem uma briga, ou está numa operação também policial, o cachorro se lesiona, se machuca, e como que eu vou agir nessa situação de conflito, como é que eu vou tirar o meu cão daquela situação, e às vezes tem segundos, né, que se eu não agir ali, aquele cão vai morrer. Então eu vou tomar fazer aqueles atendimentos pré-hospitalares, segurar aquele momento e conseguir levar até um médico veterinário ou acionar um médico veterinário para continuar ali com o trabalho e salvar a vida daquele animal. Então esse é um curso muito importante também que nós temos. E tem cursos voltados para a área só de detecção. Eu quero começar a treinar cão de detecção, tem lá cursos cães de detecção. Então assim, são várias empresas no Brasil e no mundo, como eu já falei, não é só o Projeto K9, mas o Projeto K9 ele é uma inovação e diferencial no Brasil, porque a gente busca trazer cada vez mais ciência, né? Fazer com que mais profissionais sejam também pesquisadores, como eu já comentei aqui, nós temos poucos materiais escritos. Às vezes você ouve histórias de determinadas situações, mas quando a gente vai buscar relatos escritos daquela situação, a gente não encontra. E o que a gente sempre fala, né, no meio acadêmico, aquilo que não está escrito vai passando de boca em boca, vai virando anedotas e acaba não existindo. Então, tudo que no mundo jurídico, né, eu como bacharel em direito, no mundo jurídico, o que não está nos autos, todo mundo já sabe, né? Então, se não está ali nos autos, não aconteceu, não existe, não tem registro. E no mundo acadêmico, na ciência, na cenotecnia, no treinamento de cães, tudo é interessante que seja registrado, desde o treinamento do cão até a aposentadoria do cão, por exemplo, né? Então você precisa registrar tudo aquilo. O cão participou de determinada situação, aconteceu determinada situação, e muitas coisas dessas viram ciências. Tudo isso vira ciência. Então, quando vira ciência, outras pessoas vão poder ler o seu artigo, pesquisar o seu artigo e replicar aquilo. Então, o diferencial do Projeto K9 é isso, é buscar mais pessoas interessadas em ser pesquisadores, em escrever, em levar esses relatos, escrever livros, escrever artigos científicos. Por isso que a gente tem aí, né, conseguiu lançar essa nossa primeira revista Ciência Sinotécnica do Brasil. Muito interessante. Eu acho que fica bem claro, né? É só uma questão que eu preciso voltar, eu fiquei com a pergunta aqui e ficou na minha mente, né? Eu sou, muitas vezes, fica lá remoendo e eu falo, tenho que perguntar isso. Você falou que existe um problema com detecção de explosivo, correto? O cão de detecção de explosivo, ele tem um comportamento mais tranquilo. Ele vai lá, olha aqui, tem alguma coisa aí, ele senta, indica lá que tem algum problema. Essa questão de explosivo eu sei que é muito recorrente, até porque existem facções criminosas, né, a gente sabe disso, que costumam explodir caixa eletrônico, explodir banco e joalherias e um monte de coisa, carro, sei lá. O problema que existe nessa detecção de explosivo é por conta da quantidade de tipos de explosivo. Eu falo tipos de explosivo, por exemplo, alguma coisa feita com um explosivo comum, né? Vou falar aquele explosivo lá que usa na pedreira lá. Eu nem sei o que vai dentro daquilo, parece uma pasta, né? Ou tem relação com essa proximidade do perigo, né? Eu digo pro animal, porque ele vai se aproximar de uma coisa que pode matar ele e quem tiver em volta, né? Qual que é a dificuldade com essa questão de explosivo? Então, Carlos, eu não treino cão para detecção de explosivo, até porque a nossa realidade aqui hoje não tem tanta demanda, né? Porque se eu treinasse hoje um cão para detecção de explosivo, ele ia acabar não sendo acionado por nós. Né? Existem equipes aí mais competentes e outra, eu não sou explosivista, né? Uma pessoa para treinar um cão de detecção de explosivo, ele tem que necessariamente fazer um curso de explosivista e entender da substância. Então, assim, o explosivo ele é bastante complexo, como aquilo que você falou. Uma pessoa que vai treinar um cão de detecção de explosivo, ele tem que começar desde uma seleção ideal, do cão ideal. Então não é uma seleção feita por qualquer amador, então é uma seleção que tem que ser bem feita, porque aquele cão ele vai trabalhar num cenário muito mais complexo e muito mais perigoso, né? Como eu já comentei, um cão que está buscando por explosivo, essa coisa pode explodir. E na questão do explosivo, eu não sou químico, né? Não entendo muito dessa parte de composição de explosivo, mas quem já fez o curso, quem entende, sabe que inúmeras substâncias podem ser, por exemplo, utilizadas na composição de um explosivo, até mesmo açúcar. Pode ser ali como é que a gente fala?
é o que vai misturar junto ali com o explosivo, né? Não sou técnico nesse assunto, mas assim, e outra, no Brasil não tem tanta ocorrência de explosivo quanto, por exemplo, nos Estados Unidos, nos Emirados Árabes, na Ucrânia. Então, assim, lá tem muito mais cães de explosivo do que aqui. Só que, assim, cada dia que passa, os criminosos, eles inventam explosivos diferentes. Porque quem estuda sobre explosivos sabe que eu preciso ali daquela substância que vai fazer a explosão, mas eu preciso de uma outra substância que vai fazer aquele... Eu não vou lembrar o termo técnico agora, mas por exemplo, é o combustível. É o combustível para aquilo ali. Então, não basta só a pólvora em si. Então, assim, quando a gente fala de explosivo, é muito mais complexo. Então, o cara que vai treinar um cão de detecção de explosivo, ele tem que entender antes de treinamento de cão, eu costumo dizer, antes de entender de treinamento de cão, ele precisa entender de explosivo. Porque quando ele for manusear aquilo para fazer o treinamento, para apresentar aqueles odores para o cão, ele precisa apresentar os odores de interesse para o cão, porque ele não vai apresentar, por exemplo, açúcar. Ele não vai apresentar as coisas que não são... porque senão esse cachorro não vai poder andar no mercado. Ele vai lá na gôndola de açúcar e vai marcar o açúcar. Porque por mais que tenha, por exemplo, açúcar ou outros componentes inseridos ali no explosivo, o treinador de um cão de explosivo ele vai ensinar o cão a detectar apenas as substâncias específicas para ele identificar o que é explosivo ou não, porque inúmeras outras coisas, assim como o cão de arma, por exemplo, na arma tem plástico, tem polímero, tem ferro, tem a própria pólvora, a munição, o latão do estojo ali. Eu não vou ensinar meu cachorro a identificar o cheiro do latão, do ferro, do polímero em si. Na questão da arma, vai ser um blend de odores, que o cão vai identificar aquilo. No explosivo também vai ser um blend de odores de interesse, assim como, por exemplo, na cocaína, na maconha, que existem já os odores catalogados de interesse. No cadáver humano também existe o blend de odores de interesse, do processo de decomposição cadavérica. Então, o profissional, quando ele vai treinar um cão desse tipo, ele precisa conhecer bastante, né? Por exemplo, hoje eu treino cães de detecção de cadáveres para auxiliar a polícia em investigação criminal, localização de corpos que foram ocultados propositalmente, né, diferente dos desastres. Os corpos ocultados propositalmente, o criminoso ele vai dar um jeito de esconder aquele corpo, ele vai enterrar, ele vai colocar atrás de uma parede, ele vai dar um jeito de sumir com aquele corpo. Então, ele vai ter levado aquilo num carro, então aquele carro vai ter o odor cadavérico. Então, antes de eu treinar esse cão para detecção de compostos orgânicos voláteis da decomposição cadavérica, eu precisei estudar muitos artigos, né, inclusive da Alemanha, da Holanda, dos Estados Unidos, muitos artigos de fora, de equipes já especializadas com buscas antigas, né, desde cadáveres mais recentes até cadáveres mais esqueletizados, por exemplo. Então, assim, eu tive que estudar todo esse processo de decomposição cadavérica antes de começar o treinamento com o meu cão. Então, quem vai treinar um cão de explosivo também precisa entender de explosivo, entender bastante, mas muito mesmo, ao ponto dele conseguir, né, aliar, se ele não for químico, estudar juntamente com o químico, e existem aí, né, colegas profissionais, o professor Daniel Luiz, que lança artigos, né, escreve sobre esse tema, tem bastante e-books dele na internet disponível para compra, falando sobre marcadores químicos de determinada substância. Então, assim, existem profissionais no Brasil que já estão se dedicando a isso. Então, são esses profissionais que hoje o projeto busca, né? Então, assim, para treinar um cão para qualquer substância, é interessante que você estude primeiro aquela substância. E aí, além de estudar a substância, tem que estudar a ciência sinotécnica, estudar criação, manejo, seleção, adestramento, porque um cão de busca de entorpecente, de detecção de explosivo, de cadáver, ele precisa também ser um cão obediente, né? Se o dono chamar, ele tem que vir. Se o dono mandar sentar, ele tem que sentar. Senão ele vai sair mordendo todo mundo durante uma busca. Então, antes de tudo, ele passa por um treinamento básico, né, de obediência básica ali. Não precisa ser aquele robozinho, mas ele precisa respeitar alguém, né? Ele precisa criar esse binômio junto com o seu condutor, né? Aqui, junto, fica, né, antes da busca, porque ele fica agitado antes da busca. Então, ele precisa ser bem obediente. E aí tem inúmeras outras situações, né? Desde um cão de explosivo, que ele tem que ser mais calmo, mais tranquilo. Não pode ser aquele cachorro louco, igual, por exemplo, eu tenho um lá que ele é doidão, ele vai correndo e bate nas coisas. Imagina um cachorro desse doido buscando explosivo e bate no local onde tem uma substância que só bastava encostar para explodir, né? E assim como tem substância também que não vai explodir assim tão fácil, mas aí não é a gente que vai saber. Por isso que toda indicação de um cão de explosivo é acionada a equipe especializada
nisso, que eles vão com roupa apropriada, eles pegam, tem muita substância que eles pegam e eles explodem ali, por mais que aquela substância não iria explodir sozinha, né, já foi encontrado em vários lugares dispositivos explosivos que estavam ali só, né, às vezes o cara coloca ali, mas às vezes nem é não iria explodir, ou precisaria de um acionamento, ou era só o material de explosivo. Então, assim, é um trabalho bem complicado mesmo, mexer com cão de detecção de explosivo. Então, eu sugiro que quem quiser trabalhar com isso, tem que buscar muita informação, tem que estudar muito, entender bastante da química, do odor daquela substância, buscar artigos, né? Se puder fazer interações e seminários e network com profissionais de outros países, de outros estados que trabalham com isso também, é muito interessante. E a função do Projeto K9 é isso, é reunir esses profissionais para fazer essas interações, esses networks, esses bate-papos, para deixar cada vez mais a nossa ciência rica e não ficar só aquele negócio, eu ouvi dizer que, eu acho que, porque assim, no mundo do trabalho com cães, a gente não tem que achar. Porque um erro cometido, como eu já falei, de um cão de explosivo, você vai explodir um estádio com um monte de gente, vai morrer um monte de gente. Se você passar um cão de explosivo numa aeronave que suspeita ter um explosivo, e você ser esse operador que vai falar, não, pode seguir o voo aí, o cachorro não identificou nenhum explosivo, não. Aí no meio do voo esse avião explode e morre um monte de gente. Vão querer saber quem foi o profissional que passou. Então, assim, é um trabalho bem complicado. Bem complicado. E essas questões de explosivo, né, eu acho que ela tem mudanças constantes, como o senhor mesmo falou, né? Que a tecnologia, né, a ciência até do crime, né, vamos falar assim, porque é uma ciência, alguém estuda para fazer uma bomba, né? Um leigo como eu não sabe fazer uma bomba, né, com produtos aí às vezes caseiro, né? Vamos falar dessa maneira. E existe também as questões de produto sintético, correto? Esse produto sintético, ele também o cão vai ter que detectar esse sintético, que eu acho que é é, muito mais letal do que o uso de pólvora, né? Eu vou falar dessa maneira, por exemplo, eu não sei da verdade, né? Eu não conheço a verdade e eu vejo às vezes eu gosto muito de CSI, essas coisas. Aí o cara tá lá com um quadradinho desse tamanho de uma caixa de fósforo, né, de produto sintético explosivo, e esse sintético explosivo derruba aí um prédio, dependendo do lugar que ele ficar, ele vai derrubar o prédio inteiro, né? Uma caixa de fósforo. Diferentemente de um carro cheio de combustível, né, que também é usado, um carro cheio de explosivo mesmo, feito de pólvora. Então, essas questões que, por conta do crime ter esse tipo de atividade, alguém lá que prepara isso daí, traz problemas pro animal. Né? Eu estou dando um exemplo. O animal está acostumado a reconhecer o cheiro de pólvora, né? Que é o mais comum, eu acho. E aí, de repente, o cara coloca lá uma coisa sintética. Ele não vai saber que é explosivo. Né? Então, acho que isso daí, por conta dessa velocidade da tecnologia, né? De criação desses artefatos, eu acho que o animal vai ter problema também, inclusive o técnico. Por isso você falou, ele vai estudar muito, ele vai ter que saber muito para poder não cometer esse tipo de erro que é fatal para todo mundo, óbvio. Sim, o profissional que vai treinar um cão, por exemplo, para detecção de explosivo, ele tem que entender quais são os voláteis essenciais que ele vai ter que apresentar para o cão dele. Então, ele vai estudar quais são as substâncias químicas, os compostos voláteis ali que são do explosivo, do material explosivo. E ele vai discriminar todos os outros que não vai precisar do cão identificar. E assim, é um trabalho bem complexo, né? Assim, como eu não treino e não sou explosivista, eu não sou a pessoa mais habilitada para falar desse assunto de explosivos, né? Então, assim, a gente tem que entender que cada um no seu quadrado. Hoje eu não sou explosivista, não treino cão para isso, apesar de eu ser um sinotécnico, nem todo sinotécnico se adequa a cada situação. Tem pessoas que é sinotécnico e fala, eu trabalho só nessa linha, por exemplo, na linha de investigação criminal, de busca por corpos, cadáveres, em questão de crime. Eu estudo bastante isso. Se perguntar referente à busca por cadáveres em situação de desastre, eu não sou o profissional mais habilitado para falar. Vai ter profissionais e colegas nossos, né, que fazem parte também do Projeto K9 que trabalham com isso. Investigação, aliás, investigação não, busca por corpos em situação de desastre, que é diferente, como no caso da Venezuela, teve terremoto, tem os corpos ali, caso aqui no Brasil, Brumadinho, Petrópolis, que haviam corpos ali e equipes de bombeiros
bombeiro é um trabalho diferente, né? O trabalho de busca por corpos na situação de desastre, situação de bombeiros, é um trabalho diferente. É um trabalho que tem toda uma técnica que eles estudam, né? Estruturas colapsadas, né? Aquele cão, ele foi treinado para fazer buscas em estruturas colapsadas, e o cão que eu treino é diferente. Ele é um cão treinado para fazer buscas em cenários criminais, em buscas em cenas de crimes. Então eu estou mais em áreas de mata, em beira de rios, em locais onde as pessoas ocultam cadáveres, ou em locais onde, por exemplo, alguém matou alguém, limpou aquela cena do crime, mas sempre vai deixar um vestígio. Então esse cão de detecção de decomposição cadavérica, ele vai identificar que houve ali um cadáver. Então vai ser todo um processo de acionamento de perícia para levantar DNA ou amostras de sangue em determinado cenário. É diferente do cenário de desastre, né? O cenário de desastre, achou o corpo ali, né? Resgata se estiver vivo, aí é um outro trabalho com cães de vivo. Então, assim, é bem complexo, Carlos, comentar desses assuntos. Como eu falei, a ciência sinotécnica, você já conseguiu acompanhar aqui, que ela é uma ciência que ela daria uma entrevista sobre cada assunto, né? Uma entrevista com um bombeiro, falando sobre desastres, uma entrevista com um investigador ou com um perito, falando sobre investigação criminal em cena de crime, com um explosivista que treina cães para explosivo, falando sobre os detalhes dessa investigação. Então, assim, o nosso papel dentro da ciência sinotécnica é estudar esse blend, assim como no mundo do direito, né? Quem faz a faculdade de direito estuda aquela informação geral e depois ele vai se especializar, por exemplo, no trabalhista. Aí ele busca uma especialização em trabalhista. Então, o cara que fez... Então, o sinotécnico, ele é um profissional que ele compreende de tudo um pouco e uma das áreas ele foca. É mais ou menos como o advogado, né? Todo mundo sabe que o advogado ele estuda direito, mas ele sai do direito ali, ele vai buscar uma especialização em empresarial, por exemplo. Aí ele é especialista em direito empresarial, ele é um advogado especialista. Então nós temos hoje, por exemplo, sinotécnicos que estudaram a ciência sinotécnica e que focaram em determinada área. Tem uns que é só na intervenção tática, busca prisão de pessoas, entradas em ambientes confinados, com utilização de cães. Outros é investigação criminal de homicídio, outros é investigação de entorpecentes, né? Outros são para desastres. Então, assim, é uma área que tem para todo mundo, né? Até a área médica, como eu falei, treinar cães para detecção de câncer de mama, câncer de próstata, e aí já entra num outro âmbito que daria mais uma aula. Então, assim, a sinotecnia é uma ciência muito rica e a gente precisa cada vez mais desenvolver isso no Brasil e levar ao conhecimento que muitas pessoas precisam saber do quão interessante é a gente ter os cães nos auxiliando em qualquer função, não só nas polícias. Aí temos aí também, né, as forças de segurança como Receita Federal, que trabalham lá, evitando que chegam coisas no Brasil ou que saia do Brasil, como entorpecentes também. Tem o pessoal do MAPA, Ministério da Agricultura, que tem os cães treinados para evitar que entrem também no Brasil alimentos ou sementes, né, que vai trazer, por exemplo, vírus ou alguma coisa para entrar no nosso país. Por isso que tem o pessoal do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. Então, assim, tem os cães treinados para isso, tem a galera da biologia, os biólogos que treinam cães para identificação de animais específicos, né? Tem um colega nosso que dá aula na pós-graduação, que ele é biólogo, ele treina cães para identificação de determinados primatas, né? Os macaquinhos ali na determinada região. Então, ele treina o cão para identificar aqueles odores das fezes deixadas por aqueles animais em determinado ambiente. Existem outros biólogos que treinam cães para identificar, para ver se tem onça em determinada área de mata. Ah, eu quero saber se tem onça aqui, então eu treino um cão para identificar as fezes dessa onça. Se eu achei as fezes é porque existe a onça ali. Então, assim, existe treinamento para diversas situações. Então, assim, a ciência sinotécnica é uma ciência muito rica e diversos profissionais, médicos veterinários, biólogos, profissionais do direito, né, que é uma área muito crescente agora que eu estudo. Eu faço mestrado em estudo jurídico e trabalho bastante nessa área da investigação e aceitabilidade jurídica do uso dos cães, né? Como que a justiça aceita o cão num trabalho policial. O uso desse cão, ele serve de prova, não é prova, é uma prova corroborativa. Então, assim, é um outro assunto também que profissionais do direito entram na sinotecnia para explorar essa área. Então, assim, é muito rico mesmo. Então, assim, tem, como eu falei, tem desde o adestramento básico, senta, deita, fica junto aqui,
até a área jurídica, aceitabilidade, admissibilidade legal do uso de um cão de investigação ou de detecção tal na área do direito, por exemplo, né? Como que a justiça, o promotor, o juiz vai aceitar que um cão indicou que fulano esteve numa cena de crime ou que determinado. Tudo isso vai precisar de um trabalho bem feito, junto com perícia criminal. O cão ele é uma ferramenta corroborativa, ele nunca vai ser uma prova oficial, assim, aceita. Ele sempre vai ser uma ferramenta que vai chegar o mais rápido na obtenção daquela prova e vai precisar, obviamente, da perícia. Então, assim, é bem extenso, é bem amplo, tem muita coisa para comentar. É por isso que a gente. Aí você já consegue entender aqui o porquê do projeto K9. Porque se a gente ficar, por exemplo, se todo dia a gente dá bastante entrevista aí, ou palestras em faculdades e tal, se a gente for ficar sendo chamado, a gente vai passar anos tentando explicar. E por isso que o projeto K9 ele foi criado em 2017. Hoje, graças a Deus, está bastante conhecido no Brasil, bastante evoluído. Temos bastantes colegas que fazem parte, a gente está sempre chamando, venha fazer parte do projeto K9, junte-se ao projeto K9, porque a nossa missão é justamente isso, é fazer ciência de verdade, treinar bons cães. Quando a gente está falando de treinamento de cães, não é para qualquer amador, é igual eu falei do cão de explosivo, não é qualquer um que pode treinar um cão de explosivo, porque ele pode colocar em risco vidas, né? Então, assim, o cão também que está procurando por vidas, né? Pessoas vivas ou pessoas mortas, às vezes tem segundos para encontrar aquela pessoa que está debaixo de um escombro também, porque se não encontrar aquela pessoa, a pessoa vai morrer ali debaixo. Então, eu preciso treinar um cão que seja ágil, uma equipe que seja eficiente naquilo. Nós estamos trabalhando com vidas, nós estamos resolvendo casos que vai ajudar pessoas, né? Então, assim, é uma ciência bem complexa, tem muita coisa interessante, então a gente chama cada vez mais as pessoas que conheçam a sinotecnia, que venham fazer parte do projeto, que entendam o que é essa ciência e que estudem, né? Quer trabalhar com cachorro? Estude, conheça desde a raça, desde a aquisição da seleção desse filhote até a substância que você vai treinar lá na frente, porque aí tem muito caminho, não é todo mundo que começa, viu? Tem muitas pessoas que começam, fala isso não é para mim, cai fora. Então, assim, Porque eu imagino, eu, na verdade, conheço, né, esse projeto, não o seu projeto, o projeto que o senhor trabalha, né, mas eu conheço, né, esses cães que buscam tal. Eu não tinha a menor ideia. Isso que eu já trabalhei com isso, tá? Eu já participei de operação junto com cães, procurando cadáver, procurando pessoa desaparecida, né? Teve casos aí em Osasco, até repercutiu na mídia, o senhor deve saber. E eu participei, porque na época eu era encarregado da comunicação da Secretaria de Segurança. Então eu participei para fazer imagens, né, até para provar o que estava acontecendo, mas não fazia a menor ideia dessa amplitude do que é esse adestramento, esse K9, essa amplitude gigantesca. Eu acho que não existe pessoal em quantidade, eu não digo qualificado, para lidar com todas essas questões. Olha aí que o senhor falou questão de infecção, questão de material que é importado, né? A gente fica imaginando. Por exemplo, eu compro coisa da China, né? E a gente fica pensando, pô, esse negócio veio da China, será que lá na China não está com vírus isso aqui? Na época do Covid, a gente lembra, né? Teve uma repulsão gigantesca por produtos chineses, até porque tinham medo de vir lá junto com. Vai saber se o chinês lá estava com Covid, lá, o chinês que embalou, né? E todas essas questões que eu acho que é muito amplo esse trabalho de vocês e só nos leva, eu e todo mundo que está assistindo nesse momento, a valorizar cada vez mais esse tipo de profissional. sim, tem muita informação, Carlos, é muita coisa. A sinotecnia é bastante complexa mesmo quando a gente comenta sobre determinados assuntos, né? Por mais que eu goste mais da área do direito, né? Eu trabalho bastante com a questão de investigação criminal, cena de crime, aceitabilidade jurídica do uso dos cães, escrevo artigos sobre isso. Existem outras áreas que eu também me encanto, eu gosto de acompanhar. Quando tem curso, seminário, eu sempre vou, né? Por mais que eu faça parte da coordenação do Projeto K9, eu dou aula, eu ministro curso, mas dentro da minha especialidade, né? Por exemplo, de explosivo, eu não quero treinar com explosivo porque não é a minha função, né? Você tem que entender o seguinte, você nunca vai fazer tudo, né? Imagina, eu trabalhando em investigação criminal de homicídio, investigação de explosivo, daqui a pouco quem faz tudo não Não faz faz nada. nada. Aquele negócio que você comentou do início, o cão que procura arma, explosivo, cadáver, tudo, esse cão, ele acha, ele Faz acha, tudo, faz tudo. ele acha, ele acha. É possível, mas operacionalmente
Esquece, não funciona, não é assim que funciona. Então o Projeto Canova, ele quer justamente levar esse conhecimento de qualidade para as pessoas entenderem de verdade, porque um dos maiores problemas que a gente enfrenta, Carlos, na mídia, né, nas redes sociais, você vê às vezes pessoas falando coisas, eu tomo bastante cuidado para falar determinadas coisas também, né, quando eu fui falar de explosivo, dos cães de detecção de explosivo, eu sempre comento, eu falo, eu não sou o profissional mais qualificado para aquilo, eu estudo um pouco sobre isso. Por quê? Porque às vezes a pessoa ouve uma coisa, eu vejo muitas pessoas, né, muitos profissionais, às vezes falando informações que eles ouviram de alguém dizer, mas que nunca se deram ao trabalho de ir na internet, num site confiável, num site de pesquisa acadêmica, buscar para ver se existe uma pesquisa provando aquilo com que ele está falando. Eu não posso falar hoje que o cão, simplesmente, o cão possui mais de 350 mil células olfativas, mas baseada em quê? Na ciência de quem? Só porque eu ouvi falar? Então eu tenho que buscar algum artigo científico que realmente mostra que os cães possuem mais de 200 milhões de células olfativas e que o ser humano possui 5 milhões, que os cães são capazes de detectar partículas ínfimas, né, próximo do ser humano, uma simples gota de sangue diluída. Então tem muitas coisas que as pessoas falam porque ouviu alguém dizer. Mas onde está escrito isso, né? Onde está escrito que um cão, por exemplo, ele consegue detectar uma gota de sangue numa piscina olímpica? Onde viram isso? Então, assim, são muitas falácias que existem também no mundo sinotécnico. O cão detecta uma gota de sangue numa piscina olímpica. Onde você viu isso? Onde você leu isso? Quem foi o pesquisador que provou isso, que pingou uma gota de sangue numa piscina para fazer? Como que eles chegaram a essa conclusão? Então, existe um artigo científico que mostra, sim, né? Existem, porque eu já li um artigo científico que mostra na questão de proporção que os cães são capazes de identificar uma partícula por trilhão. Falava-se em bilhão, hoje nós já estamos falando em trilhão, uma partícula por trilhão. E eu já fiz vários experimentos práticos, empíricos, para tentar reproduzir artigos e realmente deram certos. Existem vários artigos legais, para quem gosta de ler, da polícia alemã sobre cães de investigação criminal, né? O cadáver esteve em determinado veículo, até quanto tempo é possível um cão de detecção de cadáver, por exemplo, dizer, nesse veículo aqui foi transportado um cadáver. Então existe um trabalho fenomenal escrito pelos profissionais da polícia, junto com profissionais de faculdade, por isso tem que ter uma faculdade envolvida, da polícia alemã, tem trabalhos incríveis da Adele Schoon, que é trabalha junto com a polícia holandesa, tem trabalhos incríveis de um pesquisador famoso chamado Arpad Vaz, que fala sobre decomposição cadavérica, tem trabalhos incríveis da Alexandra Horowitz também nos Estados Unidos, e assim, tem trabalhos incríveis de inúmeros pesquisadores que mostram essas coisas. Então, toda vez que você vai falar determinada coisa, é interessante que você saiba a fonte, né? Porque hoje, se eu perguntar para o ChatGPT, tal coisa é possível? O ChatGPT vai me dar uma resposta. O ChatGPT é praticamente uma inteligência artificial que ele fala o que eu quero ouvir. E aí ele pode falar assim, se eu comer isso eu vou morrer? Aí ele fala, não, pode comer, você não morre não. Aí você come e morre, vem alguém e pergunta, ele comeu e morreu. A resposta do ChatGPT vai ser o seguinte, a verdade, era veneno. Ou seja, é uma inteligência artificial, não vai responder por crime, né? Isso aqui é venenoso? Posso comer? Pode comer. Segundo os meus dados, pode comer. Aí o cara come, passa mal, foi para o hospital, depois ele volta, pergunta para a inteligência artificial, eu comi, passei mal, vou para o hospital. Veja bem, pesquisando mais a fundo aqui, era uma substância venenosa. Ou seja, você não pode confiar em inteligência artificial. Por mais que cada dia que passa, essas inteligências estão bastante evoluídas, traz bastante. Eu já fiz várias pesquisas, testes em inteligência artificial, perguntando assuntos, tipo perguntando assim, existem algum artigo científico que prova determinada situação? Ele me traz os artigos. Aí o que eu faço? Eu não vou confiar na inteligência artificial, no ChatGPT, por exemplo. Eu clico naquele artigo, ele vai lá para a revista PubMed, por exemplo, e vai me trazer um artigo científico escrito por profissionais cientistas e pesquisadores. Eu vou imprimir esse artigo, ou ler na tela do meu computador, vou grifar aquilo que eu quero saber. Agora sim eu tenho um respaldo científico para falar desse assunto. Porque se eu não tiver respaldo científico, eu costumo dizer, se não tem respaldo científico, não abra a boca para falar, para ficar vomitando informação, porque na internet está cheio de informações falaciosas, informações que, tal coisa. E às vezes você vai ver, não é bem assim, né? Porque a pessoa simplesmente reproduziu o que ela ouviu. Ou vai num curso, escuta um professor falando, nem tudo que você ouve também de profissionais, você anota ali, se você está na dúvida, anota aquilo. Eu já fui em cursos ouvindo profissionais falando determinada coisa, eu achei interessante, eu vou lá e anoto no meu caderno. E eu pesquiso, né? Eu vou lá ver se é verdade, se aquilo que ele falou é uma verdade
ou uma inverdade ou uma meia-verdade, né? Existe a meia-verdade também, que aquela pessoa ouviu determinado assunto e ele reproduz. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, Carlos, na questão de informações para a gente, porque quando a gente trabalha com cães, a gente está trabalhando com vidas, né? Não só com a nossa vida como condutor, com a vida do animal, do cão que você tem ali, dependendo da função que você treinou o teu cachorro, você está mexendo com outras vidas. Por exemplo, o cão de explosivo, você inúmeras vidas. Pode explodir uma aeronave devido a um serviço mal feito. Pode explodir um estádio devido a um serviço mal feito com um profissional que achou que o cão dele era treinado para identificação de explosivo e não era. Passou batido. E o passar batido, a gente sempre fala, né? O passar batido de um entorpecente num veículo, beleza. A pessoa vai lá, vai fumar, vai fazer mal para ele ali. Né? Mas mesmo assim pode fazer mal para outras pessoas também. Se um cão de detecção de entorpecentes não localiza entorpecente num veículo, numa batida policial, e essa pessoa que está nesse veículo, passou batido, vai lá e usa essa droga, né? Se é maconha, cocaína, e fica doidão e bate o carro aí num veículo de uma família que vinha na outra mão, ou seja, por conta de uma ineficiência de um trabalho mal feito, você matou não só o cara que usou o entorpecente, que ele também é uma vida que tem que ser protegida, mas matou uma família inteirinha que estava indo para uma festa ali, ou voltando de uma festa. Então, você está mexendo com vida também. A busca por pessoas desaparecidas, você está mexendo com vida. Às vezes a pessoa está nas últimas, tem 1 hora de vida, ela já está perdida no meio do mato há 5 dias, mais 1 horinha só ela já não aguenta e uma equipe de cão de resgate vai localizar essa pessoa. Mais jeito trabalhando com vida. De explosivo nem se fala. Então, assim, quando a gente trabalha com uma função que é muito séria, a gente tem que pensar o seguinte: a sinotecnia não é brincadeira. Tem muita gente que entra nesse mundo de treinamento de cães achando que é brincadeira, que é oba-oba. E não é brincadeira e não é oba-oba, é o que a gente sempre fala. E eu gosto de falar realmente na lata, né? A pessoa que fala, eu quero um cachorro, eu gosto de cachorro. Meu amigo, você tem tempo para isso, você tem tempo para aquilo, você vai passeio, você vai treinar esse cachorro. Então, assim, não tenha um cachorro, não entra num mundo que você não vai ter disposição para isso. Antes de você entrar. Mas, assim, eu falo que quem entra na ciência sinotécnica é porque realmente quer trabalhar, é porque realmente quer fazer a diferença. Então, se realmente quer fazer a diferença, realmente quer trabalhar, entenda que tem trabalho para todo mundo. Desde um simples adestramento de cães pet, de fazer xixi no local certo, até uma área médica, uma área de explosivo, uma área de busca por pessoas perdidas. Então, eu tenho desde um serviço mais tranquilo até um serviço mais complicado. Então, escolha aquilo que você gosta de fazer, né? Em toda ciência tem uma área específica para determinado profissional. Então, busquem conhecimento, vão atrás de conhecimento, não acreditem em tudo que vocês ouvem, não acreditem em tudo que vocês veem. Vá buscar ciência, vai estudar, vai ler, porque as pessoas hoje estão com preguiça de ler, né? Videozinho na internet, se passou de 1 minuto, as pessoas não querem assistir mais. Verdade. Por isso, o pessoal do marketing costuma fazer vídeo de 1 minuto, né? Porque tem gente que não quer assistir mais vídeo de um. Essa live aqui vai ter gente que vai assistir, não vai chegar até esse ponto aqui que a gente está falando. Tem gente que vai assistir. O meu objetivo, Tiago, né, com essas entrevistas é trazer a informação que a internet não tem. Né? A internet não tem. Né? A gente sabe que as pessoas aí nessa vida corrida, mas quem tem interesse verdadeiro nesse tipo vai ficar até o final, vai ficar até aqui. Nós estamos aí, eu vou até falar o tempo, nós estamos a 1 hora e 20 minutos quase falando, e eu acho que não chegamos nem, nós raspamos por cima dessa história, por cima do assunto, porque eu sei que tem muita coisa mais aprofundada, talvez numa outra situação, num outro momento a gente foca só num assunto, né? Até ficou uma dúvida, eu quero te falar, já que o senhor trata de cães que procuram cadáver. Eu vejo muito, a pessoa vai lá, mata o cara, tal, aí joga lá no rio corrente, né? Não estou falando de lagoa, rio corrente. Na lagoa eu sei que o animal ele consegue sentir o cheiro, até porque o cadáver ele começa a soltar vapores, né? Na decomposição. E o animal consegue, tem alguma coisa aí, um bicho morto, né? Se é gente, se é um animal lá, não dá para saber, ele vai saber quando encontrar. Mas ele detecta. E no rio, isso não é possível, porque eu vejo muitas vezes o cara lá se afogou numa enchente, né? Aí o bombeiro começa num lugar e vai procurando o cara a quilômetros, né? E por conta dessa facilidade do animal de ter essa detecção, ele não seria útil nesse momento? Ou por conta dessa água aí já dificulta o trabalho desse animal? Então, um primeiro ponto que você comentou, né? O cão de detecção de restos humanos, né? Que é o resto, ou pode falar detecção de cadáver, eu gosto de falar detecção de restos humanos, mas
É o nome, você vai ver muito na gringa, Cadaver Dogs. O cão de detecção de restos humanos, ele é treinado para restos humanos, né? É uma coisa que você comentou aí, se tiver um cadáver de um cachorro, a gente treina para eles não indicarem, né? Um cadáver de um cachorro, um cadáver de um gato, um cadáver... Por mais que o cão vai passar próximo, vai chamar a atenção dele aquele odor, mas não é o cadáver por qual ele foi treinado a procurar. Ele foi treinado para achar cadáver humano, ou seja, o processo de decomposição cadavérica do humano, existem alguns voláteis e alguns odores que são característicos do humano. É onde a ciência entra, né? São nomes até quase que impronunciáveis, os gases, os odores, aqueles processos de decomposição cadavérica que vai ter diferente entre o humano e diferente entre outros animais. Então a gente treina nossos animais para eles não identificar. Aí entra um processo de discriminação, a gente apresenta esses outros odores que é para ele discriminar e ele não vai ser recompensado por isso, vai ser recompensado só como identificar os odores provenientes do cadáver humano. E aí você comentou da questão da lagoa. Na lagoa vai ficar bem mais fácil, aí é óbvio, né? Qualquer leigo no assunto vai entender, porque uma lagoa ela é pequena e um cadáver está lá dentro lá dessa lagoa, as moléculas vão subir e vão ficar ali em cima na superfície da água. Então um cão treinado ele vai identificar, ele vai sentar ali na beira da lagoa e vai marcar que existe um cadáver ali. A equipe de resgate vai fazer, vai procurar até encontrar, porque às vezes numa lagoa, como ela seja redonda ou quadrada, seja como é que for a lagoa, ela vai ter bordas e bordas. Então o cão identificou nenhuma borda, mas às vezes o cadáver pode estar na outra borda porque aquela água ela já está toda saturada com as moléculas. Então ele vai identificar que aquela água está com... Existem moléculas de decomposição cadavérica humana naquela lagoa. Quando a gente passa por um rio corrente, como você comentou, que a pessoa se afogou, caiu num rio, numa enchente ou num bueiro que caiu nesse rio e ela foi engolida e está morta, já morreu ali afogada, e o corpo parou em determinado momento daquele rio, só que aquele rio é um rio corrente. Aquele cadáver ele vai estar numa posição daquele rio ali, só que aquela água corrente vai ficar passando ali e vai ficar carregando moléculas, e moléculas, e moléculas, e moléculas, e vai levando essas moléculas para quilômetros de distância. Então, às vezes, um cão de detecção de cadáver, ele a 3, 4 quilômetros, ele consegue detectar as moléculas lá embaixo. Só que assim, a gente treina o cão para quê? Para ele identificar o local onde vai ter uma maior quantidade de moléculas. Então, às vezes, o condutor já teve muitas vezes de buscas reais nossas que eu comentei, eu falei, olha, o meu cão ele consegue identificar alguma coisa aqui, ele tem um grande interesse nessa região do lago, porém ele não está marcando, mas eu consigo identificar que ele tem um grande interesse, porque existe uma ínfima quantidade de molécula, uma simplesinha moléculazinha, como eu comentei aí, de uma partícula por trilhão, o cão é capaz de detectar, e isso tem estudo científico sobre isso. Então esse cão ele detectou uma moléculazinha, só que assim, como ele é treinado para identificar onde existe uma fonte contínua de odor, ele não é treinado para identificar onde só passou uma molécula, porque às vezes quem está treinando o cachorro, quem vê, ele coloca o nariz no chão, você escuta até o barulho dele farejando. Você consegue escutar. Isso que ele está fazendo é vendo se tem mais molécula. E às vezes ele dá aquele soprão na lateral do nariz para soltar e aquela molécula dissipa. E ele não consegue encontrar uma fonte contínua. E aí ele continua na busca. O cão de busca por pessoa perdida faz muito isso. Ele está ali trilhando na mata, ele consegue identificar partículas de decomposição, voláteis daquela pessoa que caminhou por ali, e só que ali aquela pessoa não está ali. Mas existe o odor daquela pessoa ali, mas aquela pessoa não está ali. Então ele não é treinado para simplesmente falar, ó, o odor da pessoa está aqui e ele para aqui. Porque senão ele pararia no início que a pessoa entrou numa área de mata. Ele vai ter que ir até uma fonte contínua onde está jorrando muitas moléculas, um modo de dizer. Seria como se fosse, Carlos, eu pingasse, por exemplo, eu pegasse uma lata de tinta vermelha e jogasse nesse rio que você comentou, a 10 quilômetros lá em cima. Eu tenho certeza que em determinado momento, se eu jogar uma lata de tinta, dessas latonas de tinta vermelha de 18 litros num rio, essa água ela vai ficar vermelhona ali no início, e esse vermelhão vai descendo. Lá, quanto mais quilômetro vai correndo, esse vermelho vai ficando mais fraco, vai ter uma hora que essa água vai ficar limpinha de novo, mas vai existir moléculas ali de tinta. Só que muito esparçada essas moléculas. A maior concentração de moléculas vai estar lá em cima, onde aquela lata está. Aquela lata permaneceu ali, ela caiu ali, ela tá derramando aquilo ali. Eu estou falando de uma maneira visual para o ser humano conseguir entender. Agora imagina na questão de moléculas de odores que são invisíveis, né? Existe um corpo lá em cima, a 3 quilômetros de distância no rio, e as moléculas estão aqui embaixo. Por isso que quando uma equipe de investigação criminal vai procurar um corpo que suspeita que ele caiu no rio, que esse rio é corrente, geralmente vai começar lá de baixo mesmo. A busca vai começar de um local suspeito nesse rio, ele vai buscar
a fazer começar com o cão lá de baixo para ele ir ao encontro da maior quantidade de moléculas. E quando ele chega lá em cima, a probabilidade de achar. Ou às vezes durante o processo de busca também, né, o condutor fala, olha, meu cão está muito interessado aqui nesse rio, vamos fazer uma busca maior. E às vezes a busca de um cão, com um cão, às vezes a pessoa coloca muita responsabilidade, Carlos, no cão. Ah, ele tem que achar, pelo amor de Deus, e esquece que é um trabalho em conjunto. Às vezes a equipe de K9 começou lá embaixo no rio e o condutor falou, olha, o meu cão está muito interessado aqui, ele sentiu uma molécula, ele sentiu algum odor aqui, mas ele não fixa aqui no local, ele está querendo continuar aí trilhando. E uma outra equipe pode vir lá de cima descendo, olhando com barco, alguma coisa e vai achar. É um trabalho em conjunto, você não pode jogar a responsabilidade só para o animal e para o condutor. Eu falo isso porque eu vou em muitas buscas e às vezes a pessoa joga a responsabilidade toda na nossa equipe. Ou vocês têm que achar. Não é nós que tem que achar, a gente tem que entender, né? Tem um filme que eu assisti, não vou lembrar o nome dele agora, que acharam o corpo do menino depois de muitos dias de busca, mas foi porque juntaram mais de 100 policiais nessa busca. Todo mundo fez um cordão no meio da mata, com cães farejadores, com pessoas com pá, com enxada, e todo mundo achou. É um trabalho em conjunto, né? Tem uma outra série na Netflix também que fala das desaparecidas de Gilgo Beach, né? Que o cão ele localizou um esqueleto e diante dessa investigação, isso aconteceu lá em Suffolk, na cidade, lá em Nova York, e o cão ele localizou uma ossada. Só que diante desse cão que localizou uma ossada, a equipe continuou a investigação, eles chegaram a encontrar 18 pessoas que estavam desaparecidas. Então, ou seja, com o uso de um cão, ele foi possível avançar essa investigação. É uma série muito interessante para quem gosta, né? A desaparecida de Gilgo Beach. Então, assim, a equipe ela não trabalha sozinha. Então eu preciso de um drone, às vezes a gente vai fazer em busca, tem um drone, tem um profissional com drone que ele pode falar, mandar para mim no rádio assim, ó, eu estou vendo, Thiago, lá em cima um ponto preto meio esquisito no rio, tem como você subir com o cachorro lá? E conforme eu vou me aproximando, às vezes dá binga, às vezes binga, eu falo, pô, tá achou, o cachorro vai chegando próximo, ele vai se interessando, ele vai puxando ali, ele vai indo lá, ele, pum, achou o corpo aqui, eu precisei do auxílio de alguém, então a gente tem que pensar que o trabalho é em conjunto e quando você vai fazer esse tipo de buscas, não é um amador qualquer, é uma pessoa que tem que estar preparado com equipamentos corretos, né? Seja embarcação ou seja roupa apropriada para entrar num charco, numa lama ou trilhar no meio de mata, né? Com roupas corretas, porque senão o cara vai de short de bermuda andar no meio do mato, vai ser picado por uma serpente, tem todo o trabalho. Então, assim, é um trabalho bem complexo. E na questão do rio é exatamente isso que eu te expliquei. Há possibilidade de achar, mas quanto mais distante vai ficando difícil para o cão detectar essas moléculas, né? Então, assim, dá para entender, eu acredito que deu para conseguir compreender um pouco, mas assim, a busca, lembrando que todo o trabalho ele é feito em conjunto. Não existe um trabalho de um homem só, de um cachorro só, não tem só eu que faz esse trabalho no Brasil. Então, assim, é um trabalho que quanto mais pessoas, melhor. Eu sempre falo, pessoal, quem quiser treinar cães para esse tipo de trabalho, é um negócio meio chato de treinar, é um negócio meio chato de treinar, mas na hora que acontece o desastre, ou acontece o perrengue, ou sumiu alguém, eles vêm atrás desses profissionais. Então, assim, eu faço apelo para quem quiser, né? Treine isso, porque precisa muito, 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 muito. No estado de São Paulo tem pouquíssimos cães treinados nessa detecção de investigação criminal. Não estou falando da área de bombeiros de busca e estrutura colapsada, estou falando da área de investigação criminal. Quem souber ou quem faz esse trabalho, procure, vamos treinar junto, vamos unir forças, vamos fazer esse network e treinar também junto, porque quanto mais profissionais juntos, a gente consegue cobrir uma área maior. Às vezes eu não estou disponível para ir numa busca numa cidade longe naquele dia, mas eu tenho um colega que eu conheço que tem um cão treinado para isso, eu ligo para ele, ele tem disponibilidade. Ele vai faz uma busca num dia, porque às vezes a busca não leva só um dia, mas ele não pode ir no outro, aí eu posso ir no outro. Então, quanto mais pessoas dedicadas a treinar cães para isso, mais eficiência eu vou ter no trabalho. E lembrando que não é um trabalho de um homem só, não é um trabalho de um cão só, é um trabalho de uma família sinotécnica, de um conjunto de pessoas que luta por um ideal, né? Por um trabalho bem feito. Obrigado, Thiago. Vamos aqui para a próxima questão. Ah, qual a importância da sinotecnia profissional? O quão é importante isso? Eu sei o quanto é importante, você já falou. Mas aos seus olhos, qual é a importância? Olha, com tudo isso que eu já comentei aqui, Carlos, já dá para a gente ter uma noção da importância, né? A importância
da pessoa buscar o conhecimento profissional, se profissionalizar na sinotecnia. Porque quando ele é um profissional que se especializou, que buscou conhecimento, primeiro, ele vai saber treinar um bom cão. Então, ele vai reduzir o número de erros. Existem erros em todo tipo de treinamento? Existem. Né? Eu posso pegar um cão que está na fase inicial de treinamento e ir num local fazer determinada busca e aquele cão não localizar. Só que por isso que eu falo, precisa ter muito mais pessoas juntos também. E os cães que a gente leva em operações já são cães já treinados. Só que nem todo cenário real a gente já treinou. Existem situações, por exemplo, eu nunca fiz busca por cadáveres com mais de 10 anos. Eu já fiz busca por cadáveres de crimes que aconteceram há 5 anos atrás e a gente teve sucesso em localizar o esqueleto. Então, assim, mais velho do que isso eu nunca fiz. Então, assim, eu não sei a possibilidade, eu sei que o cão vai detectar sim, é provado. Né? A gente já fez vários testes também com materiais coletados de esqueletos de mais de 20 anos, né? De exumação de cemitério e tal. Fizemos treinamento, o cão foi possível detectar e existem estudos, né, internacionais que provam que os cães conseguem detectar muito mais tempo do que 30, 40 anos, um processo de esqueletização que já não vai ter mais aquele processo de decomposição que a gente conhece. Então, a importância do profissional da sinotecnia é justamente isso, é buscar conhecimento para a gente aplicar isso na prática e ter resultados reais, seja na busca por investigação criminal, seja numa busca por entorpecente, por explosivo, como a gente comentou também do explosivo, que cada dia que passa, amanhã pode inventarem um outro tipo de substância explosiva, assim como as drogas também, todo dia aparece drogas novas, que às vezes o cão não foi treinado para aquilo, e aí basta um profissional qualificado que vai apresentar aquele odor novo pro cachorro e rapidinho numa sessão de treinamento ele já reconhece porque ele já foi treinado para aquilo. Então assim, um cão de detecção de entorpecente, quando surge um entorpecente novo, com uma sessão, 2 sessões de treinamento, você consegue ensinar para ele, ó, esse odor também faz parte do seu repertório de busca. Entendeu? E assim a gente faz com cadáver, assim a gente faz com explosivo. Cada dia que passa tem que inserir novos odores para os cães que vão surgindo, né? A polícia está sempre ali, né? O criminoso vai lá e faz alguma coisa, a polícia descobre aquela coisa nova e treina o cão para aquilo, né? Existe ali a cocaína negra que dá muito trabalho nas buscas, então é possível você treinar o cão para identificar isso e assim vai. Então, a importância do sinotécnico, do profissional da sinotecnia, é justamente isso. É buscar cada vez mais treinar. Ah, meu cão já é treinado. Teu cão não está treinado para tudo que existe no mundo. Como você mesmo comentou do explosivo, que existem explosivos e explosivos, cada dia forma um novo. Então, o cão de explosivo, às vezes ele não vai reconhecer determinada substância. Entendeu? É um erro, não é um erro que não foi apresentado para o cachorro, ele não conhece aquilo. Mas aí o profissional, a importância é justamente isso, buscar conhecimento. E quando a gente busca, às vezes, conhecimento lá de fora, por exemplo, tem países que tem muito mais ocorrência de explosivo do que nós aqui. Então, nada mais justo do que a gente buscar esse conhecimento que esse profissional lá de fora tem e trazer para cá e aplicar na nossa realidade. Ah, aquilo não é aplicável à nossa realidade. Aí eu não vou aplicar. Tem situações que vivem lá nos Estados Unidos, nos Emirados, na Ucrânia, que não vivem aqui no Brasil. Então eu não vou gastar meu tempo treinando um cão para aquilo se eu não vou utilizar. Eu vou focar naquilo que acontece aqui no Brasil. E tem muitas coisas que acontece aqui no Brasil que não acontece lá fora, que eles vêm aqui também e buscam informação. Então a importância do profissional é isso, fazer esse network, buscar treinamento, avaliar e verificar os resultados que está tendo com aquele trabalho. Então essa é a importância, a verdadeira importância de um profissional em sinotecnia no Brasil. Eu imagino que essa questão de explosivo, né? Você até citou a guerra da Ucrânia. Eu imagino que o pós-guerra, né, ou até atualmente no meio do conflito, o cão de detecção, ele é extremamente útil. Eu não sei se usam lá, não sei. Mas eu nunca vi nenhuma reportagem mostrando o cão farejando explosivo. Porque os caras estão esparramando minas terrestre e um monte de tipo de explosivo é deixado para trás, né? No meio do conflito lá, abandonam explosivo para fugir, sei lá. Então, mesmo diante do pós-guerra, esses cães ucranianos, né, que tem, deve ter, esses caras vão ter muito trabalho, né? Porque a gente sabe que no Japão, em outros locais aí que teve em guerra, né? Até em muitos lugares na África, em alguns momentos, existem lugares lá que as pessoas não andam, né? Porque tem ainda explosivo lá, tem minas terrestres naquele local, né? E isso seria um trabalho, nossa, gigantesco. Eu imagino. Quando você fala de profissionais, a falta de profissionais, eu estou vendo que não tem ninguém para fazer isso. O espaço é muito amplo e pouca pessoa para fazer esse tipo de trabalho que é dificultoso.
óbvio, né? Ninguém gosta de nada que dá trabalho, né? Você falou do programa, né? Ninguém quer ficar assistindo 1 hora e meia, dois caras aí, barbudo, falando sobre cão, falando sobre. Ninguém. Agora, se a pessoa tem interesse em ter conhecimento, e isso é importante, e esse é o objetivo da entrevista, a pessoa vai assistir até o final. Deixa eu ir para a próxima questão. Vamos lá. Ah, a atuação dos cães na segurança pública. O senhor já falou um pouco sobre isso, mas o senhor quer aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto? É interessante comentar, Carlos, assim, durante toda a nossa conversa aqui, eu acho que eu já Falou comentei sobre segurança pública. sobre a atuação dos cães na segurança pública, mas é interessante justamente isso. Cada força de segurança pública, ela tem uma função, princípio ali legal, né? Como você mesmo comentou, tem as guardas municipais, né? Que são as polícias municipais, temos aí as polícias militares estaduais, temos as polícias civis, que são as polícias judiciárias estaduais, as polícias judiciária federal e tem a polícia rodoviária federal. Cada instituição tem sua função na lei, né? E assim, cada instituição vai treinar seus cães para determinadas funções. Por exemplo, a PRF, né, que é a Polícia Rodoviária Federal, atua muito em rodovias. Então, assim, para que um cão, um treinador da PRF vai treinar um cão de detecção de cadáver e investigação criminal? E talvez ele não vê motivo para isso, porque a função dele é patrulhas de rodovias e investigação de transporte de drogas em grandes quantidades, ou outros produtos, até mesmo cigarro contrabandeado. Então, eles estão sempre ali. Então, eles vão ter muito mais cães voltados para a área de detecção de entorpecentes, né? Detecção de armas, detecção de explosivo também é interessante, se tiver uma suspeita, e a detecção, por exemplo, de outras substâncias, como cigarros contrabandeados, etc e tal. O pessoal no aeroporto, detecção de cães para detecção de papel moeda, né? De dinheiro, né? Tem cães que treinam para detectar dólar, né? O pessoal da Receita Federal estava treinando um cão para detectar dólar. Ah, mas esse cão não detecta real? Ele pode treinar só para detectar o dólar, né? Ele vai treinar com o papel moeda, com a matéria-prima do dólar. E aí esse cão, por que não real? É porque não é interessante do Brasil, ele não vai ficar bloqueando a entrada de real no Brasil. É proibido a pessoa entrar com malas de dólar no Brasil ou sair do Brasil com muito dinheiro também. Então, assim, o cão de detecção de eu posso restringir a detecção de dólar? Pode, é possível treinar para isso. Ah, mas eu posso deixar o cão treinado para achar papel moeda no geral? Pode. Você vai treinar o cão para detecção de dinheiro. Então, se tiver um cara saindo no aeroporto, passar uma malona cheia de dinheiro, o cão vai marcar ali, o cara vai chamar o que tem nessa mala? Abriu dinheiro. Então, o cara não pode, você não pode sair do país com uma quantidade muito grande de dinheiro em espécie, né? Então, assim, o pessoal do aeroporto vai treinar para entorpecentes, o pessoal do mapa vai treinar para alimentos, o pessoal da rodoviária vai treinar para detecção de detecção de entorpecentes e outras funções. O pessoal da Polícia Militar vai treinar também para esse tipo de trabalho. O pessoal da Polícia Civil, como investiga crimes, assassinatos, vai treinar os cães para isso, né? Que é um dos carros-chefe da Polícia Civil, é a investigação. Então, os cães de detecção de entorpecentes são utilizados? São utilizados. Mas a investigação de entorpecente, geralmente já chega num local onde tem entorpecente, então toda vez que leva um cão de entorpecente, vai achar o entorpecente. O de cadáver já é um pouco mais complicado. Nem toda vez que leva um cão de cadáver para um local de investigação, eu vou achar aquele cadáver. Porque a investigação ela vai trabalhando por quadrantes. Acha que está aqui, não está, acha que está aqui. Eu já fui buscar na cidade A e o negócio estava na cidade B. Então, como a gente sempre fala, é a busca no palheiro, só que você precisa saber se você está no palheiro correto. A investigação é essa. Então, assim, existe. Aí tem outras profissionais de outras instituições, como bombeiros, por exemplo. O bombeiro não vai treinar para detecção de entorpecente. Eu desconheço algum bombeiro que treina cão para detecção de entorpecente, que não é a função principal do bombeiro, mas cães de detecção de pessoas vivas, de cadáveres, né? Aí o bombeiro tem. Por quê? Porque essa é a importância do uso dos cães nas forças de segurança. Então, assim, cada força de segurança, as GCMs, né, que atuam também muitas vezes em apoio a outras forças de segurança, né, a Polícia Civil, por muito tempo, né, até hoje, né, aciona as GCMs que tem canis, porque nem toda cidade no estado de São Paulo tem canil na Polícia Civil, né? Isso é uma criação nova, um núcleo de operações com cães é coisa nova na Polícia Civil. Então, você vai para o interior aí, não vai ter cachorro lá para apoiar na investigação criminal de cadáver, por exemplo, e tem muitas GCMs que treinam cães para isso, né? Seja na busca por pessoas vivas, pessoas mortas e às vezes entorpecente. Então, aquelas delegacias daquela da cidade vai acionar o apoio. Então, assim, a importância é de que todas as forças de segurança tenham cães. Uma coisa que a gente sempre fala, Carlos,
Se os cães não fossem bons na segurança pública, países evoluídos, né, países já desenvolvidos como Estados Unidos, Holanda, França, Alemanha e China, não teriam cães. Você vai hoje na China, qualquer cidade da China, tem cães na segurança pública. Você vai no Japão, tem cães na segurança pública. Porra, mas o Japão e a China são os países que têm mais tecnologia no mundo. Será que não inventaram a tecnologia que substitui o cão? Não tem tecnologia que vai substituir o cão. A tecnologia não vai pensar como o cão, não vai tomar decisões como o cão. Só que precisa do cão e de um treinador bem qualificado. Não adianta eu ter um cão fenomenal e um treinador ruim, que eu vou ter um trabalho mal feito, né? É como se fosse eu ter um drone top ou entregar um Airbus 380 na minha mão, eu vou matar todo mundo. Então, assim, não adianta eu ter uma tecnologia boa e um operador ruim. Então, eu preciso do operador bom, como a gente comentou, né, da importância do profissional da cinotecnia, e a gente precisa de uma ferramenta boa e que precisa que as instituições tenham. Porque se o cão fosse uma coisa obsoleta, como muitos, né, protecionista, mas o coitadinho do cão está trabalhando. Na verdade, o cão ele é mais feliz do que qualquer cachorro que não faz nada. Então, os cães na segurança pública são cães felizes, né? Alguns casos ou outros que a gente não... os cães na segurança pública são muito felizes, porque eles têm um motivo, né? Eles vão trabalhar, eles vão fazer alguma coisa, eles estão sempre ali no lúdico, brincando, sendo levado para passeios, né? Os profissionais de verdade, eles levam seus cães para passear todos os dias, brinca de bolinha e brinca muito. Esses cães passam mais tempo brincando do que trabalhando. Os meus cães passam mais tempo passeando e brincando do que, obviamente, indo numa operação real, né? A gente não está todo dia na operação real, mas passeio todo dia tem passeio. Quem acompanha a gente sabe lá, passeio todo dia, brincadeira todo dia e treinamento todo dia. Então, assim, a importância dos cães na segurança pública é surreal, não tem nem o que comentar, porque senão esses países evoluídos já teriam substituído e parado de usar cães, né? Entendi. Vamos lá. Bom, agora o senhor vai falar dos projetos futuros, né? E um convite ao público, né, que o senhor achar que seja adequado, né, para tanta informação. O senhor já disse que tem que estudar muito, né? Então, quais são os projetos que o senhor tem, né, para o seu trabalho, né? E fazer um convite aí para o pessoal que para vir para essa área, né? Que o senhor falou, o senhor fala com tanta vontade, com tanto, até eu fiquei com vontade de aprender. Tem para todo mundo, cara. Carlos, você pode vir também, que você vai achar alguma coisa dentro da cinotecnia que você vai gostar. Os nossos planos de projetos futuros, né? A nossa revista Ciência Sinotécnica era um projeto futuro, tornou realidade agora, né? Lançamos aí o volume 1 e agora semestralmente vai ser lançado um volume dessa revista com diversos artigos aí publicados. Então, era um plano de futuro. Quando a gente começou em 2017, um plano de futuro era ter cursos e mais cursos de formação. Hoje nós temos essas 3 pós-graduação, né? Cinotecnia policial, cinotecnia, comportamento e bem-estar animal. Então, um projeto de futuro já virou realidade. Outro projeto de futuro que virou realidade é a nossa revista Ciência Sinotécnica, a primeira do Brasil. Assim como as pós-graduações também, pioneira no Brasil. E nossos projetos de futuros, né, cada vez mais ajudar. Existem cidades ainda, Carlos, no Brasil, que tem guardas municipais, GCMs e polícias que não tem canil. Então, um dos objetivos nosso do Projeto 9 é ajudar. Inclusive, né, nós vamos fazer a doação de 2 cãezinhos nossos, Pastor Belga Malinois, porque a gente tem parceria com criadores. Então, a gente vai fazer 2 doações. A gente está fazendo uma entrevista com os colegas. A gente não pode, né? Você sabe que um cãozinho, ele custa para um criador na faixa de R$ 1.200. Então, conforme vai ficando mais tempo, esses cãezinhos que a gente vai doar já está custando para o criador na faixa de R$ 1.800. Um filhote de Pastor Malinois é na faixa de R$ 4.000. O criador, ele vai custar, quando ele chega nos 6 meses de idade, ele está custando R$ 1.500, R$ 1.800. A gente vai doar esses filhotes para 2 instituições. A gente vai selecionar 2, a gente está fazendo entrevista agora com eles, a gente vai selecionar 2 instituições que precisam muito de cães, né? Teve um colega que entrou que falou, cara, eu sou novo aqui, a gente não tem canil, a gente precisa, a gente não tem verba suficiente para comprar cão. A nossa missão é ajudar. Então, o Projeto Canova, a gente tem parceria com canis, que fala, ó, eu me proponho a doar um dos cãezinhos aqui. Então, um criador, colega nosso, eu me proponho a doar 2 cães, a perder esse valor. Na verdade, não está perdendo, a gente está ajudando colegas, né? Então, assim, a gente vai doar para um colega de uma instituição aí, de outro estado, que ele vai... A gente já doou alguns já, no Brasil a gente já tem vários estados aí que tem cães que foram doados pelo Projeto K9, né? A gente faz essa parceria com canis,
né, com criadores. Apesar de eu ser criador, a gente tem criação nossa lá. A gente faz também parcerias com criadores e a gente faz a doação desse cão, a gente seleciona, a gente não faz sorteio, porque é errado fazer sorteio de animal. A gente faz doação, a gente faz a entrevista com o profissional. Você quer? Quero. Você tem espaço para criar? Tem. Você tem curso especializado? Você vai treinar o cão para quê? Esse cão vai viver aonde? Esse cão vai fazer passeios? Você sabe treinar cachorro para determinada função? Tá, eu quero. Então esse colega, ele quer treinar, ele quer inserir, ele até mandou pra gente, né? A gente manda uma entrevista, ele responde a entrevista, ele falou: na minha unidade não tem cães, a gente quer começar cachorro, a gente não tem, e a gente vai selecionar, ele vai ser um dos selecionados, porque é uma cidade aqui do interior que não tem canil, e aí eles querem iniciar o canil. Então, assim, a nossa missão de futuro também é essa, é ajudar várias instituições no Brasil que não têm cães, inclusive a própria Polícia Civil do Estado de São Paulo. Como eu falei, são 3 unidades que eu conheço que tem cães, é o GOI de Franco da Rocha, o GOI de Carapicuíba, o GOI de São Bernardo e também o GOI de Mogi, né? Então, que tem cães. Hoje no estado de São Paulo, algumas cidades do interior já tem, algumas cidades do interior, Capivari, né? Outras cidades, Ribeirão Preto, São Bernardo, alguns colegas têm os seus cães particulares ali e treinam, mas a nossa missão é que tenha mais, porque se precisar do meu apoio lá em Ribeirão Preto, meu Deus do céu, como é que eu vou chegar, né? Às vezes a vítima já como eu não trabalho com vítimas vivas, eu trabalho com vítima morta, não vai ter esse problema, né, de demorar de chegar. Eu trabalho com investigação criminal, então a pessoa já sabe que já é falecida. Então, assim, se for um trabalho de busca por pessoas vivas, que tem também esse trabalho na Polícia Civil, eu não tenho tempo. Então, eu preciso de um colega lá no interior, daqui 7 horas. Às vezes, eu preciso de um tempo mais rápido para buscar essa pessoa. Então, a nossa missão é auxiliar e ajudar mais e mais e mais colegas que não têm recursos, seja com cursos, né? Apesar que os cursos, Carlos, não tem como você oferecer todos os cursos gratuitamente, porque assim, o Projeto K9 tem parceria com a faculdade, com o Instituto Paulista, tem os valores desses cursos, então não dá para doar, assim, a gente já fez muita bolsa de estudo, mas assim, tudo tem gasto, né? Uma simples camiseta num curso vai ter o gasto, então não dá para doar tudo. Mas assim, a gente tem inúmeros cursos gratuitos dentro da plataforma do Projeto K9, e aí já deixando um bônus para quem assistir aqui, quem assistiu até aqui, que quem não assistiu vai perder, né? Porque não vai ter visto essa parte. Peraí, então, deixa eu abrir sua câmera que esse convite aí é importante. Peraí, vai lá. Quem assistiu até aqui essa entrevista, é só acessar o site do Projeto K9, vai mandar uma mensagem para o ADM do Projeto K9, tem lá o número ADM do Projeto K9, a gente vai passar para eles colocarem aqui na descrição, que é o 11 96831 1827, vai chamar a ADM do Projeto K9, vai falar: eu assisti a live do Carlos até o final. Assistiu a live, ponto, vai ganhar um link de acesso à nossa plataforma EAD, e dentro da nossa plataforma EAD, vocês vão ganhar um curso de introdução ao comportamento canino, um curso sobre passeios sobre cães, um curso sobre introdução à educação canina e alguns outros acessos exclusivos que está dentro da nossa plataforma, que é a plataforma EAD do Projeto Tiago, K9. desculpa, Tiago. Fala de novo esse telefone aí. É o ADM, né? O 11 96831 968 31 31 1827. 1827. Deixa eu ver se eu já consigo colocar. Esse número, Carlos, ele é o número de administração do Projeto K9, onde a gente tem contato com todos os alunos e futuros alunos, né? Todo aluno que já é aluno. Olha lá, já entrou aqui, ó, tá no seu GC aí. É 96831 1827. Esse é o número de administração do Projeto K9. Tá, então fala de novo aí. O cara pode entrar nesse número. Em contato, manda uma mensagem escrita, tá? Não liguem, porque esse número não atende ligação, é só mensagem escrita por WhatsApp, pode ser áudio também, mas mensagem escrita, dizendo: eu assisti a live do Carlos e eu quero o meu acesso à plataforma EAD. Você vai ganhar um acesso gratuito na nossa plataforma e vai ter algum curso. Obviamente, se a pessoa quiser depois fazer um outro curso mais avançado dentro do Projeto K9, é só procurar, mas vai ter acesso à nossa plataforma, vai assistir bastante entrevista que tem lá, TV Projeto K9 só para alunos, tem a parte que entrevista só para alunos, tem cursos específicos gratuitos só para aluno, então você vai receber e outra, a gente passa isso aí só para pessoa interessada, viu? Porque pessoa interessada, ele nem fica na plataforma, né? Tem gente que pede o acesso, aí fica 2, 3 meses na plataforma, assiste alguma coisinha, depois nunca mais acessa. Então o Projeto K9, ele elimina aquele aluno que não acessar a plataforma num período maior do que 3 meses, né? Então o cara passou mais de 3 meses sem acessar na plataforma, sem ver nossos conteúdos, ele vai ter que dar vaga para outro aluno.
que a gente tem ali um número de vagas específico da plataforma que a gente paga. Então, assim, a gente tem que abrir vaga para quem realmente quer aprender, né? Os nossos alunos de curso de pós-graduação, não, eles já têm o acesso ali direto enquanto são alunos da pós-graduação e mesmo depois eles continuam com acesso. Então, assim, falamos da importância da ciência sinotécnica, a importância do profissional, a importância do uso dos cães nas forças de segurança e nossos projetos futuros, que é cada vez mais ajudar, né, e internacionalizar, Carlos. A nossa missão agora é fazer com que o projeto K9 ele seja internacional. Nós temos um aluno internacional, nós tivemos um aluno que veio da Angola para cá estudar conosco, mas o nosso projeto de futuro também é internacionalizar esse projeto, levar isso para outros países, né, como a América do Norte, né, que também é um país bastante promissor para buscar informação e para levar informação, né? E para regiões que precisam mais, como Angola, por exemplo, é um país que está buscando sempre conhecimento, os angolanos estão sempre entrando em contato com a gente tem bastante aluno angolano na plataforma, está sempre buscando conhecimento com a gente e fazer mais visitas em outros lugares do planeta para buscar informação de qualidade e trazer para a gente. Então essas são nossas visões de futuro do projeto, junto com toda a coordenação. Lembrando que a coordenação do projeto K9 sou eu, o Major Otávio, o Tenente Arruda e o perito criminal Luiz. Então nós 4 fazemos parte da coordenação, mas o projeto K9 ele tem todo o corpo docente, diversos professores. Quem quiser conhecer mais é no nosso site. Beleza, Thiago. Eu te agradeço, cara. Eu acho que essa entrevista ela trouxe muita informação, né? E é o objetivo, muita informação. Você é um profissional pelo seu traquejo, pela sua maneira de apresentar. É um profissional que ama o que faz, né? E dizem que quando a gente ama o que faz, a gente não se cansa. E você deve ser um incansável aí no meio desse projeto, criando coisas novas, né? É como eu, né? Me aposentei da segurança pública, né? E muita gente que se aposentou junto comigo, ou outros que aposentaram antes, não tem o menor interesse em prestar um serviço público. Porque eu acho que eu sinto a necessidade de trazer para a sociedade algo de bom, né? Continuar, né? Porque quando a gente está na segurança pública, pelo menos é essa a minha visão, a gente está lutando pelo próximo, né? Então tudo que você faz com esse projeto K9 é sempre buscando o bem-estar do seu próximo, né? Ainda que vá procurar um cadáver, resolver a questão da família, né? Que não sabe onde está, que não tem noção, acha que sumiu. Então isso é uma questão também, né? Ética, moral, né? Da sociedade que deve ser buscada com força. Um desaparecido, outras. Porque a gente fala de policial, já pensa assim, é para pegar bandido. A gente quer pegar bandido. Não, a gente quer trazer um bem-estar para a sociedade de uma forma geral, né? Eu nunca tive essa visão de serviço policial para pegar bandido. Eu tenho o serviço policial para trazer, minimizar o sofrimento da sociedade, né? Claro, trazendo segurança pública, né? Você, no seu caso, trazendo resolução, que muitas vezes fica insolúvel lá. Você falou 5 anos, encontrou um cadáver depois de 5 anos. Ele tem artigo publicado sobre isso. Imagina a família, né? Vamos falar de seres vivos, né? Infelizmente, essa pessoa morreu, não sei o fato, nem a necessidade. Mas vamos falar, imagina você 5 anos sem saber onde está, se está vivo, se está morto, se sei lá, ainda continua sequestrado, se for o caso. Você resolveu. Mas eu encontrei e estava morto. Infelizmente, né? Melhor ter uma solução do que você viver o resto da sua vida sem saber o que aconteceu, que é muito pior, né? Os efeitos disso no meio de uma família é terrível. Então eu acho que o seu trabalho é extremamente válido. Eu queria abrir esse espaço aqui para fazer um encerramento, para você estar falando algo que você acha viável, né? Eu sei que eu te interrompi muitas vezes e eu acho que o objetivo é sempre trazer mais informação. Então eu vou te dar esse espaço aqui para você falar, fazer seu encerramento. Beleza, Carlos. Eu agradeço o convite que você fez para a gente falar um pouco do nosso trabalho.
eu gosto bastante do que eu faço. Eu acho que todo mundo que entra, né, na sinotecnia, todos os nossos alunos aqui, que foram alunos da pós-graduação em sinotecnia, todos os colegas que fez sinotecnia com outras instituições, que são sinotécnicos, que trabalham com cães, eles têm a paixão pelo que fazem, né? Porque eu costumo dizer, aquele que não gosta, ele não chega nem a fazer um curso desses, né? Porque é um curso que exige muito estudo, muito esforço e muita dedicação. E às vezes o cara que não nasceu para isso, ele treina um cachorro, desiste, aquele cachorro não vai bem, né? Que o cachorro é ruim, é que ele que foi ruim mesmo, e o cara para por ali e não dura um ano, né, nesse trabalho aqui, porque é um trabalho bastante complicado, né? A gente começa desde limpar cocô do cachorro de manhã até passear com o cachorro à tarde e ainda limpar cocô à tarde antes deles dormirem e guardar eles no box para no outro dia de manhã estar fazendo tudo de novo. Então tem que gostar disso. Então, assim, tudo que a gente faz é com paixão, com vontade de fazer cada vez o melhor, né? Não é só para nós, porque se a gente quisesse fazer só para nós, eu ia fazer outro tipo de coisa, ia viver minha vida viajando, curtindo, mas o que eu faço, a gente sabe que é uma coisa que a gente está fazendo para os outros, assim como isso que você fez também, né? O cara fica 30 anos na polícia e ele aposenta e ele tá com aquela sensação de que ele não fez tudo que ele queria fazer, que é o que você está fazendo. Você tem aqui esse canal e está fazendo essas entrevistas porque você ainda achou que era uma maneira de você ainda contribuir com a sociedade. E isso que você está fazendo, eu tenho certeza, com todas as entrevistas que você faz no canal, você está contribuindo alguma coisa com a sociedade e as pessoas começam a conhecer, né? A partir não só dessa live, todas que você faz, muitas pessoas assistem, vai buscar aquela informação, descobre um mundo novo e gosta e é muito bom isso que você faz, né? Então, assim, o meu convite é que quem quiser entrar nesse mundo da sinotecnia, nos procure, entre em contato conosco para a gente debater um pouco mais, conversar um pouco mais, porque é uma coisa que a gente faz porque gosta, né? A gente não cansa de falar daquilo que você gosta, como você comentou. Então, assim, eu agradeço demais o seu convite para participar disso aqui, falar um pouquinho, e a gente está disponível aí para quem estiver assistindo, quem quiser conhecer um pouco do projeto, um pouco do trabalho, é só seguir lá nosso Instagram, que é bem simples, @Projeto K9, é esse símbolo que está aqui na minha camiseta. Então, achou esse símbolozinho lá, colocou Projeto K9 no Instagram, achou, é esse símbolozinho que está na minha camiseta, vai ter bastante coisa interessante lá, tem todos os links de acesso, e a ideia do projeto é isso, é diferenciar no Brasil, trazer ensino de qualidade, formação de qualidade e servir cada vez mais a sociedade de uma maneira bacana, e agradecendo você por esse convite, né? Porque assim, eu tenho certeza que através desse vídeo, muitas pessoas que não conheciam, vai conhecer. E é isso, Carlos, agradeço de verdade. Tiago, eu que agradeço, tá? Você disponibilizar aí um pouco do seu tempo, um pouco não, 2 horas, né? 2 horas do seu dia, eu sei que é atarefado, mas eu te agradeço, cara, e fico feliz, né, por conhecer uma pessoa de tanto conhecimento, né, nesse assunto, né, que é tão desconhecido, né? Vamos falar conhecimento desconhecido, mas é um assunto que as pessoas não têm. Eu que já trabalhei na área, eu que já tive contato com esse tipo, não fazia a menor ideia, né? Eu acho que eu estava raspando bem na base ali do negócio, porque tem muita profundidade nesse assunto que eu acho que talvez vai gerar uma próxima entrevista, talvez a gente busca lá, vamos falar sobre um assunto bem específico, esse aqui, e para você tá esmiuçando melhor sobre essa questão. Eu te agradeço, né? Peço a Deus que abençoe sua vida, abençoe seu trabalho. Que Deus te abençoe, tá? Deixa eu dar um tchau aqui pro povão, fica na linha aí. Pessoal, você viu aí a entrevista, né, do Tiago, né, o Tiago Rodrigues, né, investigador da Polícia Civil do projeto K9. Eu espero que essa entrevista tenha trazido para você luz sobre esse assunto. Eu espero que você busque conhecimento, você que se interessa por esse tipo de conhecimento, busque esse conhecimento, participa, né? Entra lá em contato com o pessoal lá do Tiago, não é ele, tá aí, eu coloquei no final aí o telefone, você que assistiu até agora, ganhou um benefício, vai ter curso grátis aí para você, então faça isso, vai atrás, se apresenta, né? Busca conhecimento, porque sempre é bom. Eu adorei essa participação, eu nem vi a hora passar, mas eu acho importante para a sociedade. Você fica aí, se inscreve no canal, participa, manda mensagem, manda pergunta se você quiser, eu mando pro Tiago, ele vai demorar para responder porque ele é muito ocupado, mas ele responde, eu tenho certeza, tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe sua vida e um pouquinho de conhecimento a mais para capacitar a sua inteligência. Deus te abençoe, fica com Deus.